Quando eu pego uma música que tá muito confusa, geralmente eu devolvo pro artista. Bicho, eu não sei do que você tá falando aqui. Vocês querem saber como é que nasce uma música? Eu acho que 70% do que tá no streaming tem menos de 1000 plays. É basicamente lixo, entre aspas. Eu não tô falando que a música das pessoas que tem menos de 1000 plays seja uma música lixo, mas como produto, aquilo não deu certo. O que o produtor musical ele faz com um artista na hora de produzir uma música ou de produzir um disco? A capacidade de conseguir ajudar o artista a moldar uma narrativa. Pode ser tecnicamente, pode ser musicalmente, pode ser conceitualmente, pode ser simbolicamente. O sample, apesar de ser uma coisa que tá cada vez mais popularizada, né, ainda é uma coisa que gera muita treta, né? Faz o sample, faz o som, depois a gente vê. Quer dizer, se deu merda é porque fez sucesso. Pra mim só dá a ideia de que a gente tá transformando isso num grande cassino. Tem uma meninada hoje em dia que ouve música, que consome música sem ter conexão nenhuma com aqueles artistas. Tem que ser instagramável, porque eles precisam vender show. Sabrina Carpenter. É uma coisa fabricada pra fazer sucesso, como várias outras. Hoje em dia é tudo fácil, tá tudo na tua mão. Você entra aqui e fala, dá play, qualquer música do mundo você ouve. Eu sinto falta dessa dificuldade. É tudo muito, muito prático. E isso não é necessariamente uma coisa boa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o Felipe Vassão, que é produtor musical desde 1992. Já produziu artistas como o Júnior, o JP e o Emicida, com quem ele ganhou um Grammy Latino junto em 2020 pelo álbum Amarelo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre música. Você tá bem, Felipe? Tô bem, mano. Um cafezinho aqui pra nós. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar com você aqui nessa manhã maravilhosa, sua camisa do Stranger Things. Sim, pô, tá a temporada final aí. Pô. Deve ser uma bosta. Tô no... Antes de a gente continuar nosso papo aqui, deixar alguns recadinhos pra você. Você que assiste ao nosso programa, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser ouvir esse podcast na versão em áudio, você pode buscar por Edson Castro Show lá no Spotify. Você encontra a versão do feed. Esses dias eu vacilei, eu fiquei... Só porque eu fiz um comentário numa gravação, eu esqueci de subir 4 programas. Puta, os caras vêm me cobrar, mano. Pode vir me cobrar no Instagram, tá? Mas desculpa, mosquei. A culpa é minha mesmo, não subi agora, tá? Aí ficou os caras, pô, esse aqui não tá no Spotify, hein? Eu falei, caraca, desculpa aí, chefe. Mas subi tudo lá. Então você pode ouvir também na sua corrida, na sua academia. Também quem tá no Spotify, deixa um salve aí pra gente, deixa um comenta, fala Castrinho suave. E aí, irmão? Bora botar um pouquinho mais de carga nesse exercício daí, bora aumentar o pace nessa corridinha daí e bora também agradecer aqui, porque vocês acabam me vendo sozinho, mas existe todo um esforço coletivo para isso aqui existir. Meu querido Léo Usui, que está aqui atrás da mesa, ele que levanta toda a estrutura do nosso podcast, Débora, nossa produtora, Matheus, que cuida das nossas redes sociais, Thiago e Gabriel, nossos editores, Anderson, que cuida das nossas capas, Letícia, que está cuidando da nossa parte financeira e comercial, e toda uma outra galera aqui que acaba trabalhando junto com a gente também, mas que permitem que isso daqui exista. Você me vê sozinho aqui na frente, mas isso aqui só existe por causa dessa equipe maravilhosa que trabalha com a gente e ajuda esse podcast a acontecer. E quero deixar um recadinho aqui dos nossos queridos patrocinadores também. Você tá querendo comprar tênis, camisas de time, tá querendo comprar acessórios pra corrida, tênis pra correr, ou diversos outros produtos, dá uma olhadinha lá nos queridos da Fute Fanatics. Eles têm linha casual, linha esportiva, as camisetas de time estão maravilhosas. Peguei a do Palmeiras amarela finalmente. Fiquei uns 3 meses enrolando, mas vai vir. Minha camisetinha amarela do Palmeiras. Mas também tô pegando, peguei um butinho lá, um tênis novo. Não que eu esteja precisando, né? Mas peguei um tênis novo animal lá. Pô, tem muita coisa maneira, a galera às vezes não faz dimensão da quantidade de coisa legal que tem lá na Fute Fanatics. E vai rolar Black Friday esse mês, com os descontos incríveis que tem lá na Fute. Você também pode usar o nosso cupom EDNAFUT, EDNAFUT, para mais descontos ali nas suas compras. E lembrando que toda vez que vocês dão uma força aí pros nossos patrocinadores, vocês dão uma força pra gente também. Então essa moralzinha dos patrocinadores ajuda a gente a continuar produzindo por aqui. Então se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Recados dados. Felipe, tem uma coisa que eu quero começar falando com você, que é pra até ficar mais claro pra quem não conhece, ou até mesmo pra mim, pra tirar umas dúvidas. Quando a gente fala de produtor musical, cara, eu consigo lembrar de uma galera, né? Aqui no Brasil eu consigo pensar no Papatinho, no Pedro Lotto, no Way, o Rick Bonadio, Liminha. Se a gente pensar na gringa, tem o Timbaland, pô, fez muito sucesso durante o tempo. O próprio Pharrell também fez essa questão de produção. Mas eu queria saber, o que o produtor musical ele faz com um artista na hora de produzir uma música, de produzir um disco? Cara, eu fiz um TED Talk sobre isso.
E eu não sei. Não, na verdade, piadas à parte, acho que cada produtor trabalha de um jeito. Você citou um monte de gente que tem diferentes formas de trabalhar e até diferentes níveis de conhecimento mesmo, técnico, né? Até o Rick Rubin, que todo mundo gosta muito aí e tal, ele fala que não sabe mexer na mesa de som, que ele não sabe tocar nenhum instrumento, então que caralho que esse cara faz, né? E eu acho que o ponto de contato de todos esses profissionais aí que você citou, e acho que de quase todos os produtores, é a capacidade de conseguir selecionar o que vai e o que não vai entrar naquela narrativa. Ajudar o artista a moldar uma narrativa. Pode ser tecnicamente, pode ser musicalmente, pode ser conceitualmente, pode ser simbolicamente, mas eu acho que essa é a função principal do produtor musical, assim, tipo entender que narrativa que é aquela e que elementos você precisa para aquilo acontecer. E o quanto que entra em conflito aí o produtor e o artista, o quanto que é uma obra do produtor, o quanto que é uma obra do artista, porque a gente ouve muito hoje essa coisa do fulana vai gravar com o produtor de tal, ciclano tá gravando com o produtor de quem. O quanto que o produtor ele acaba tendo uma assinatura na obra de uma música? Então, o termo obra, tecnicamente falando, é realmente um nome legal para uma composição. Não necessariamente quem produz a música é autor. Então, se você pega, por exemplo, Quincy Jones, produziu o disco do Michael Jackson. Ele não é coautor das músicas, talvez ele seja de uma ou de outra, mas ele produziu os discos, ele escreveu os arranjos, em muitos casos, mas ele não entra como coprodutor, como coautor. E hoje em dia a gente tem essa ideia do beatmaker, né, do produtor que faz o beat. Então hoje em dia, quando você fala produtor para um jovem, ele já imagina essa pessoa, esse Pedro Sampaio, essa pessoa que é meio uma mistura de artista com essa pessoa que cutuca os botões ali, né? Então, acho que a música eletrônica trouxe essa ideia do produtor-autor, né? Quanto que é do produtor, quanto que é do artista, acho que no cenário musical pop hoje em dia tem tanto mais gente do que essas duas pessoas, né? Você pega músicas pop feitas por 18 pessoas, né? Às vezes, se você está usando um sample, os autores do sample original entram como autores. Times, tipo Charlie Puth é um cara que compõe música para um monte de gente. A Charlie XCX é uma mina que veio de compor, né, muita música para outros. Então eu sinto que hoje em dia às vezes é um pouco uma marca também, né? Tipo, vou fazer com fulano, e é mais tipo Diplo. Tem muita coisa do Major Lazer que não foi o Diplo que fez, né? E ninguém fala sobre isso, assim, tipo... nos Estados Unidos é muito comum Ghost Producer também, né? Então o cara vira uma marca e ele começa a comprar beats de outros produtores que não querem esse lugar no foco, né? Rap também tem cara que escreve letra e vende por um saco de dinheiro. É um maluco, assim. Mas você já chegou a pegar alguma obra assim que você olhou e falou assim, puta, essa música aqui não é bem isso, meu irmão? De remexer nela inteira, assim? Já, mas eu não sei se remexer inteira, assim. Geralmente ajudar na narrativa, assim. Então, e aí você precisa... O que você combina não sai caro, né? Às vezes você faz umas alterações numa música para melhorar o flow dela. E aí, até que ponto aquilo é autoral ou não é? Isso é uma discussão corrente, assim, todo mundo que trabalha com música, principalmente nesse lugar da produção, acaba ficando numa situação difícil, porque o que você fez com que a música virasse outra coisa? A sua alteração faz aquela música ser outra coisa? Ou é só uma questão de arranjo? Que aí não é autoria, é só uma questão da roupagem. Estruturalmente, quando eu pego alguma música que estruturalmente não tá lá, eu acho que é mais fácil a gente ir para outra música do que ficar tentando mexer. Tipo, pegar um prato que já foi meio cozido ali,
sei lá, você deixou o frango marinando mais tempo do que devia, fica uma babinha, assim. Aí, mano, eu vou confiar nessa babinha? Sei lá se não deu uma salmonela, pá, então eu prefiro... Nem mexer. Quando eu pego uma música que tá muito confusa, geralmente eu devolvo pro artista. Ó, bicho, eu não sei do que você tá falando aqui. Tá falando disso ou daquilo? Geralmente eu tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas que têm mais objetividade na obra, assim. Mas rola de pegar umas coisas que você fala, caramba, por onde que eu começo? Assim. E eu perguntei isso porque a gente vive, e a gente sempre viveu isso aqui, acho que não é uma coisa recente, né? Talvez isso aqui desde das antigas, e antigas eu falo séculos atrás, a gente tem essa coisa do culto à personalidade, né? O músico como sendo aquela personalidade, aquele cara que as pessoas vão ver aquele cara. E tem essa questão também dessa coisa de se olhar às vezes. Rolou até uma polêmica outro dia no próprio TikTok, em redes sociais. Você vai olhar às vezes quem são os autores da letra daquele cara, do que é que ele tá fazendo. Você vê que o cara não tá em nenhum processo, né? Então é o produtor tal, a letra tal, o arranjo tal, blá. Então você vê essa coisa muito... o produto feito para aquele artista brilhar, né? Como é que é essa questão da música? Como é que você vê essa questão da música como arte, que talvez seja o jeito como muito nós vemos, e como produto, como muito da indústria acaba vendo, assim, tipo assim, esse artista tal combina com esse cara que faz essa letra, com esse produtor que faz isso. Então a gente já fez essa música daqui, que vai cair no colo desse cara e sai empacotado direto pro Spotify. Eu acho que existe um mito de que a música de hoje não é feita pelo artista, é feita por um time, que isso não é uma coisa de antigamente. Na verdade, se você pegar Frank Sinatra, posso estar falando merda, mas acho que ele nunca compôs uma música que ele cantou. Talvez uma ou duas. Elis Regina também acho que não compunha muito. Gal, muita coisa dela não era ela que acho que a própria Cássia Eller também, Cássia, né? Acho que nenhuma música, talvez 2, 3, sei lá. Posso estar falando bosta, mas eu tenho a impressão que é num nível assim, 90% do que essas pessoas interpretavam não era deles. E ninguém nunca reclamou disso. Mas agora reclamam. Por outro lado, eu também acho que essa lógica, a Liu, da Tuyo, ela usa um termo que é o Fordismo musical. Uhum. Essa ideia, vamos produzir música em escala industrial. Então as pessoas fazem song camps, eu já fui em muitos, que é basicamente juntar um monte de gente numa sala, em vários estúdios, e falar, gente, a artista tal vai lançar um disco, precisamos compor. E aí as pessoas começam a compor pensando no que aquela artista fala. E é muito louco, porque muitas vezes tá numa sala dessas, mas o que a fulana falaria? Falaria isso. E eu me sinto meio, tipo, deslocado. Falo, mano, o que essa pessoa tá fazendo? Ela tá fingindo que é uma persona de uma artista. Às vezes pode funcionar, como muitas músicas funcionam, mas é uma sensação meio esquizofrênica, assim. E aí, isso é arte, não é? Eu acho que arte é qualquer coisa que te movimenta e que te transforma, assim. Pode ser uma música dessa. Depende de como você recebe, né? Eu acho que fica difícil a gente desenhar nesse lugar o que é arte e o que não é. Mas existe um potencial possibilidade dessa música virar commodity. Então vira só produto. E o que a gente está vivendo com o streaming na última década, eu acho que essa comoditização exacerbada já era commodity antes, né? Música pop sempre foi uma coisa, vamos fazer dinheiro com isso aqui, não é novidade, mas o fato de você saber quanto que tocou, quantos ouvintes mensais tem, toda essa métrica que a gente não tinha antes, a gente tinha um top 10, top 100, mas saber exatamente quantos mil plays deram. E o fato do streaming estar inundado com falso play de robô, para mim só dá a ideia de que a gente está transformando isso num grande cassino. As pessoas não estão interessadas em externar uma ideia, uma narrativa, uma história. Elas estão jogando anzol para ver se pega peixe. E acho muito louco que isso também se tornou parte do próprio fandom, né? Esses dias eu fui parar numa... uma dessas que eu faço. Fui parar numa treta de diva pop no Twitter.
E aí eu fiquei não sei porquê, cara. Quando a gente vê, já tá lá. Eu tô numa aí. Não, e foi falando de Despacito, sabe? Eu olhei e falei, pô, eu só queria falar que Despacito foi uma música mó legal. E aí no meio eu tava no meio de uma briga de fã de diva pop, né? Falando, caraca. E eu comecei a ver que acaba virando um argumento da própria base de fãs, tipo assim, não, a minha artista favorita é melhor que a sua. Não, a minha que é melhor. Não, a minha foi top 7 Spotify mundial, a minha foi top 3 Latam, a minha foi top 5 Billboard Streaming Smarts. Eu falei, gente, desde quando que a gente performa nesse sentido, né? Então, como é que você vai contabilizar performance musical? Dá pra contabilizar se você corre mais rápido, né? Uhum. A gente sai agora aqui e vê quem que chega antes. É isso. Agora, a música... A gente, né, quem trabalha nesse meio sabe que a grande maioria dos charts e de números assim são super fabricados e super influenciáveis por grana. Então, assim, basicamente a sua artista tem mais dinheiro para poder pagar para estar mais na frente de um chart. Basicamente é isso que tem. Não tô falando que a música depende de jabá para existir. Acho que músicas que elas é tipo quebrar onda, quebrar aquela primeira onda lá do mar, assim. Você precisa ter um investimento de algum tipo, e músicas incríveis, elas vão pro alto mar, elas sobrevivem pra sempre, né? Talvez seja uma metáfora ruim, pro alto mar se fode, né? Mas enfim. E eu acho que acaba caindo nesse lugar dessa performance mesmo. Acho que esse termo que você trouxe é bem interessante, é tipo fã de bilionário, assim, sabe? Não, porra, mano, o Elon Musk tá mais rico hoje. Tipo, vai mudar a tua vida em absolutamente nada, ou até vai ficar pior. No caso de uma artista, e de diva pop, principalmente, assim, existia antes uma coisa da performance. Eu lembro na época que tinha a Whitney Houston, que eu acho que é muito... subestimada, né? Se for pensar, o Whitney Houston, os primeiros 7 singles dela foram top 1, cara. Não, e ela é brabíssima, tá maluco? Sim, mano. Não tem artista pop que teve os 7 singles, os primeiros 7 singles consecutivos no primeiro lugar. Eu acho que não tem. E ela, tecnicamente, é um negócio monstruoso. E quando a Mariah Carey chegou, os fãs de Mariah falaram, ela canta muito melhor que a Whitney Houston, e tinha essa rixa da técnica mesmo, assim. Hoje em dia nem é isso, assim. Porque é tudo tão, entre aspas, fabricado, e a música pop de hoje em dia é assim, né? Você afina até quem não precisa, que fica nessa questão de ranking pra uma coisa que é totalmente subjetiva. Se você gosta, você não gosta, entendeu? Você bateu, ouviu, curtiu, né? Eu sinto que tá todo mundo tentando... o padrão que eu adoro é assim, superou o Michael Jackson. Que é sempre uma headline ali. Fulana bateu 5 hits e agora superou o Michael Jackson. Cara, é uma preocupação em ser validado por outros, né? Então, assim, eu gosto da fulana. Então, eu preciso... Será que ela é boa? Não sei. Mas você gosta, tudo bem. Ah, não, mas preciso ter alguma coisa que valide isso. Aí ela tá no top 10. Ah, então eu posso gostar. Cara, relaxa, só curte, né? É louco isso, porque... Talvez seja um assunto meio tangente, mas tem uma meninada hoje em dia que ouve música, que consome música sem ter conexão nenhuma com aqueles artistas. Acho que principalmente no mundo de funk, trap, assim, muita meninada assim, curte, dança, conhece, consegue cantar junto, e aí você fala, quem é aquele, quem é esse aí? Ah, é o MC, tem que olhar pra ver quem é, tipo, não sabe quem é. E ao mesmo tempo ama, sei lá, Gil. Porque a mãe ouviu, o pai ouve, sei lá, Milton, e conhece todas as músicas, conhece ABBA, sei lá, pira em ABBA. Que loucura. Muito louco. Uma parada que eu acho maluca, assim, é como não ter uma métrica muito clara pra música, né? Porque eu sempre vou conversar de música com amigos meus, eu trabalhei um tempo escrevendo sobre música, tem esse mito da meritocracia, né? Parece, pô, esse cara canta muito bem, esse cara é um grande artista, né? O cara vê alguém lá num The Voice da vida, fala, pô, esse cara que músico incrível. Aí você vai ver o cara não conseguiu emplacar nenhum hit. E aí você vai pegar outros exemplos, eu fui num show de um famoso DJ aí que toca num festival de música e fui ver o show ao vivo dele, né? E a primeira coisa que eu tava com minha noiva, eu falei assim, maluco não canta nada.
E mesmo assim, ninguém deixou de curtir, porque ele não era sobre a música, não era sobre o cara cantando, era muito mais sobre o fogo de artifício, sobre o beat, sobre a coreografia, sobre a gracinha. Então, cantar bem não necessariamente significa que o cara vai ser um bom artista, né? Cara, tem uma história muito louca. Eu sou muito fã de Chromeo. Chromeo é uma dupla, não sei se você manja. Tá. São dois caras São dois caras canadenses que fazem música eletropop com uma cara meio anos 80. E eu adoro eles desde o primeiro disco. E eu fui num show quando eles vieram pra cá. E, bicho, o maluco que canta, o Dave One, ele canta mal, velho. Mesmo assim, tipo assim. E você ouve lá no disco e o trabalho de voz é muito bem feito, isso é muito, muito bacana. Então, o fonograma é bom. A performance é um negócio meio caído, assim, porque a voz dele funciona muito bem produzida. E eu não deixei de amar eles, eu não deixei de gostar. Mas, assim, não é uma banda de performance. Eu não vou assistir eles num próximo show. Talvez eu vá pela graça de vê-los, porque eu gosto das músicas que eles fazem. Mas a gente vive a época em que a estética, às vezes, é mais importante que o que está sendo falado ali. Então, a sonoridade importa mais, sabe? Sabe qual a pira que eu tenho? Que eu até tava pensando esses dias. Hoje em dia, Milli Vanilli não seria um problema, sabe? É, tem esse meme, né? Eles putão olhando assim, Milli Vanilli vendo os artistas fazendo lip sync, né? Pra quem não conhece, Milli Vanilli era uma dupla de artistas que eles não cantavam, né? Eles tinham... Inclusive é o cara que canta o Rasputin, que acho que, se não me engano, é a mesma voz, isso mesmo. que é um produtor famoso, que também me pegou, descobri que o Boney M não cantava. Pra mim foi meu mundo caiu o dia que eu descobri isso. Mas era um produtor famoso, que ele cantava bem, e ele cantava pros artistas dele. Até o dia que os caras foram cantar, se não me engano, num VMA, o playback falhou e a galera descobriu que a voz deles não era que estava sendo cantada. E isso foi um escândalo, foi toda uma revelação e tal. Hoje em dia, cara, deram um autotune e Deus é mais, né? Vai embora. No caso, não ser a voz da pessoa, acho que pega mais, né? Tipo assim... Tava mentindo, né? Mas tá todo mundo mentindo hoje, você fica meio... Então, mas, por exemplo, quando você ouve uma artista no palco, mesmo que a voz não seja tocada ao vivo, que seja playback, é a voz daquele artista. No caso do Milli Vanilli, é a voz de outra pessoa. Então, eu acho que isso que é mais grave, assim, é você não abrir que aquilo é só um lip sync, sabe? Assim, tipo, sei lá, é quase que um show é tipo assim, você botar a roupa de Mickey. Pode crer. E cantar com a voz do Mickey. Não é óbvio, a gente sabe que não é aquele bicho que tá cantando, que é um boneco. Mas no caso do Milli Vanilli, não, estavam tentando vender que eles tinham aquela voz. Então acho que hoje em dia, se alguém chegar com uma parada assim, também vai pegar mal, eu acho, assim. Mas é um meme bom, eu acho. Eu quis fazer esse panorama daqui pra gente falar um pouquinho sobre a indústria. Você é um cara que tá desde 1992 trabalhando com música. Então você pegou talvez assim o auge, ou um dos auges o começo do declínio da indústria fonográfica, né? Migração ali de vinil para CD, mercado de CD vendeu bastante, né? Vendeu muito. E a gente teve o fenômeno, que é um fenômeno que a gente ainda tá passando, que é o fim da monocultura, né? Então a gente tinha antes as rádios, a gente tinha os canais de televisão, a gente tinha os próprios discos, as próprias gravadoras, tudo era muito controlado, tudo passava por um grande funil. E aí, quando a gente chega com Napster, com outras revoluções que vieram com a internet, a gente quebra esse funil e agora a gente não tem mais um Fantástico, por exemplo, que vai estrear um clipe no domingo à noite que provavelmente vai pautar as rádios ao longo da semana. A gente não vai ter mais o jabá na rádio, a gente não vai ter mais o grande lançamento que vai ser pautado nos cartazes, nos banners das gravadoras. Como é que esse fim dessa monocultura afetou o mercado da música? Caralho, mano. Eu acho que... De boinha de responder. Super tranquilo. Tipo assim, jabá tem ainda. Existe, acho que o que aconteceu foi essa pulverização das possibilidades, né? A nova onda não, mas a última onda de promoção de música de gravadora tem sido criar contas fantasma de TikTok, de rede social e ficar postando qualquer coisa com a música daquela pessoa.
Tem coisa automatizada e tem coisa com gente mesmo fazendo. Então, ainda se tenta criar uma monocultura. Eu vou citar uma diva pop e aí, vão fazer corte e vão ficar me enchendo o saco por mais Mas um essa mês. que é boa, essa que é boa. Sabrina Carpenter. Uhum. É uma coisa fabricada para fazer sucesso, como várias outras que a gente viu. E tá dando certo. Ela virou uma unanimidade, assim, né? Todo mundo sabe quem é, todo mundo ouve. Talvez não tenha o mesmo impacto que alguém dos anos 80, mas ainda existe uma tentativa de monoculturar, de inflar isso para uma relevância que às vezes não tem tanto mais, né? Porque justamente existe tanta oferta hoje em dia que fica difícil você canalizar numa coisa só. Por outro lado, essa democratização do acesso à produção gerou muita coisa que ninguém ouve, né? Então, assim, acho que, eu não tenho um número exato, mas acho que 70% do que tá no streaming tem menos de 1000 plays. Caraca. Acho que mais até. Então, é basicamente lixo. Entre aspas, eu não tô falando que a música das pessoas que tem menos de 1000 plays seja uma música lixo, mas como produto, aquilo não deu certo. É tipo estoque que Calhona. encalha. Isso é visto comercialmente como fracasso. A pessoa pode ter se expressado artisticamente ali, mas aquilo não vai virar, né? Não vai pagar nenhum boleto. Então, apesar de a gente ter tido uma pulverização da monocultura, ela ainda existe de certa forma, porque se você for olhar, quem que foi o grande ou a grande artista dos últimos 20 anos, se você pegar quem está no top 10 hoje em dia, grande parte das pessoas que estão persistindo são pessoas que surgiram há 15 anos atrás. Nos anos 2000 ainda, talvez começo dos 2010, nos últimos... Você vai ter um Bruno Mars, um Weeknd, tipo Taylor Beyoncé. Swift ali e tal. Então, quem que surgiu agora da nova leva que preencheu isso? Talvez a Sabrina Carpenter seja isso, tentaram fazer isso com o Benson Boone, que vai preencher esse lugar do Olimpo do pop, né? Assim, que é um lugar muito cobiçado, é muito dinheiro para ser feito, é muita atenção para ser dada. Então, resumindo, né, apesar de existir uma pulverização, ainda tem uma tentativa de manter isso vivo de alguma forma. Eu comentei ali do exemplo do Despacito, que gerou minha briga de fãs de diva pop. Foi porque eu comentei que, na minha impressão, Despacito foi o último grande hit global. Mundial, né? Que fura a bolha. Porque, assim, Despacito era uma coisa que eu tava ouvindo na minha casa, tocava no Uber, você ia no boteco, tava tocando, você ia na festa, tava tocando. Então, que a gente viu isso com quantas outras músicas? Sim. Madonna, Michael Jackson, Prince. Quantas músicas que a gente não via que estouravam assim. Michel Teló. Michel Teló também, Aí Se Eu Te Pego. Que inclusive foi até citado nesse tweet, a galera, acho que mais perto disso que a gente teve foi o Michel Teló, que também tocou no mundo inteiro. E desde então você fala assim, essa música, a BTS. Fala, BTS, eu fui lá pra minha mãe. Fala, mãe, o que é BTS? Ela não faz ideia. Se eu falar, mãe, ela completa. Sim. Então, essa coisa desse mega hit, a gente dificilmente vai ter de novo, né? Eu acho que sim. Mas ainda tem umas tentativas. Mas eu não sei, acho que essa Expresso da Sabrina Carpenter chegou perto disso. Não sei. Não sei acho dizer, que não. Cara. Não, tanto que eu nem sei que música que é não. essa. Você já ouviu, mas acho que ela não te pegou. E não te pegou porque talvez seja meio fruto desse novo jeito de compor, que é tipo... ele meio se mistura com a paisagem, assim, sabe? Assim, não é um negócio que te chama a atenção, mas os fãs de Sabrina Carpenter então vão vir encher o saco, falar que eu sou um velho roqueiro que não gosta de pop. Eu não sou roqueiro, velho eu sou. Mas eu acho que a gente vive esse mundo acho que de uma certa homogeneização geral, né? Tem uma fala do Sting muito boa, que a música de hoje em dia, ela é um loop. Ela é criada em cima de loops, né? E ela é tecnicamente isso mesmo. Quando a gente migrou da composição do instrumento para o computador, fica muito cômodo a gente pegar loops e ficar fazendo cópia disso. Então, grande parte da música pop de hoje em dia, ela é um loop, e você vai criando novas melodias em cima daquele mesmo loop e vai criando algumas variações. E o Sting reclama que não tem mais o especial, né? Aquela
parte que algumas pessoas chamam de bridge, de ponte, que é aquela hora da música que é uma hora que acontece uma vez e você tem um outro ponto de vista. Então ele cita esse exemplo assim, tipo, eu tô afim dessa mina, mas ela não me quer, eu tô afim dessa mina, mas ela não me quer, e quando você chega no bridge, você fala, pô, mas talvez tenha outras meninas aqui nessa cidade. E ele sente que isso simboliza a falta da gente fazer terapia, porque é a hora que você olha pra dentro, você olha pro outro lado, e as músicas de hoje não tem isso, fica nesse loop contínuo, parece um chiclete de tutti-frutti, e você fica nesse loop, você não sai, é um loop que te dá uma sensação estática e de êxtase ao mesmo tempo, que é muito, muito agradável, um pop muito bem feito, você consegue ouvir ele tranquilamente. E são muito inofensivas, né? Você falou de algoritmo, eu penso muito em... A gente trabalha com o YouTube, a gente tem isso, algoritmo de retenção. Então a gente sabe quais são os minutos ou os segundos de um vídeo que o cara ficou mais tempo. Se você for um psicopata, você vai pegando aquilo, você vai registrando, ó, isso aqui funciona, isso aqui funciona, isso aqui funciona, e tu consegue criar um vídeo por algoritmo. Não necessariamente vai ser um vídeo bom, mas você pode seguir uma questão daquilo ali. E eu sinto que se junta isso com a ansiedade da geração que a gente vive hoje, nem da geração, para de usar essa palavra, a ansiedade dos tempos das pessoas, porque tem velho ansioso, tem novo ansioso, e a gente perde uma coisa que tem, por exemplo, em duas músicas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de Bohemian Rhapsody, quem não gosta dessa música, e de Welcome to the Black Parade, do My Chemical Romance. São duas músicas que elas são um passeio. É uma música que a gente convida pra passear. Então ela começa num lugar, aí ela para, aí ela volta, aí entra a marchinha, aí faz não sei o quê. O Bohemian Rhapsody é a mesma coisa. A música que começa com um coral, aí vem, aí tem um riff, ela vai. Então parece que toda música nossa, assim, se ouviu 30 segundos, você, tá, eu já sei exatamente que isso aqui vai ser pelos próximos 1 minuto e meio, né? Que é o que as músicas duram hoje em dia, né? Então acho que a gente perdeu um pouco desse tesão dessa música que leva a gente pra passear um pouco, que você não sabe o que vai rolar ao longo dela, né? A gente vai perdendo complexidade como sociedade, assim, não é a música, né? A gente vive num mundo onde as pessoas, elas adoram nuggets. Não é? E tem gente que só come nuggets e sei lá, lasanha. Então, é muito fácil a gente consumir isso pela praticidade, mas aquilo, talvez as pessoas não queiram ser mexidas, né, por uma música como a gente talvez estava disposto, né? É legal você citar Bohemian Rhapsody porque é um grande exemplo. Na época que ela saiu, ela já era uma música fora de padrão, já era vista como, não, isso aqui não vai dar certo. E deu, né? A história do algoritmo e de você ter acesso a dados não é segredo de sucesso. Se fosse, a gente teria IA fazendo música pop no topo das paradas. A gente teria o top 10 agora preenchido por música feita por IA. A gente já tem máquinas, já tem sistemas que analisaram milhões de músicas e conseguem compor música, né, entre aspas, por um prompt. Você pode entrar lá num Suno da vida e falar, faz a música mais pop do mundo que eu quero ficar rico. E vai te cuspir uma parada que pode parecer isso, mas tem algum elemento na canção, algum elemento que eu não sei dizer o que é, que faz com que uma música aconteça e outra não. E não é só o mapa, não é só a fórmula, não é só o quociente de surpresa que você tem. É alguma coisa que eu acho que é meio espiritual, assim. É tipo arte por IA, assim. Você pode mostrar um desenho muito bom por IA. Tipo, é legal. Mas se me mostrar um desenho de um artista, se você me mostrar um Caravaggio, se me mostrar sei lá, um Manet, você pode falar assim, pô, isso aqui não é perfeito. Mas talvez a graça disso daqui é isso, entendeu? A questão com IA, e aí a gente entrou já nesse assunto que é tipo assim, onipresente, né? A questão com IA é que qual que é a intenção por trás, entendeu? Se a pessoa tem uma intenção e está usando a IA para preencher alguma lacuna técnica para conseguir comunicar essa intenção, eu começo a ver como uma coisa positiva. Ok, eu não sou um super entusiasta, mas eu acho que pode funcionar como ferramenta.
problema é que não é ferramenta, praticamente falando, é um serviço, né? Ferramenta de IA seria você baixar um negócio numa máquina tua e você conseguir Tipo um Word, ter né? aquilo lá. Você depender de um servidor e de um serviço do outro, eu já fico meio assim. E no caso de música é muito doido, assim. O prompt para música, texto para música, para mim é difícil de acreditar IA como desculpa. O prompt para música é difícil eu acreditar o prompteiro como autor. Por que eu falo isso? Porque na minha vida fazendo trilha sonora, principalmente fazendo jingle, enfim, eu recebia esses prompts. E quem compunha era eu. Tipo assim, eu quero uma música assim assado, feliz, alegre, que fale isso, isso e isso. E essa pessoa que me passou esse briefing não vira coautora daquela música. Então você, quando você está operando uma IA generativa só com prompt, eu não consigo considerar como autor, assim. E é difícil também, porque as pessoas não sabem. Isso eu acho muito louco, né? As pessoas não fazem ideia como é que funciona uma IA. As pessoas acham que IA é um cérebro, sei lá, preso em algum computador que ele cria as coisas do vácuo, né? Acham que a IA... É muito louco, se referenciam a IA como se fosse uma dádiva divina, assim. A IA chegou. A IA está em tudo. Prometheus chegou, trouxe o fogo, né? OpenAI é Prometheus. Cara, primeiro assim, a divisão de IA analítica, que é uma coisa, e a generativa, que é outra. Assim, as pessoas meio confundem isso. Ah, mas você usa plugin de IA. Sim, eu uso plugins que mexem com o som e fazem balanço tonal usando IA. Isso não tá criando nada, tá só... Isso é coisa que a gente usava. Pô, Já tinha. Balanço de cor de Premiere. Quantas vezes você não apertava um botão e já... Fazer motion tracking. Tem há anos. Tinha um botãozinho de corte de Premiere. Você manja qual que é? Assim, pum, ele já cortava todos os silêncios. Sim. Pô, isso é IA? Não, isso é uma ferramenta. É IA, né? Mas não é que você tá na tiriça. Você tá ocupando vida. A IA generativa... E as pessoas não sabem como funciona. Por exemplo, quando você está usando qualquer sistema de IA generativa, você está usando algum sistema fechado. Ele já foi compilado e ele funciona daquele jeito. Então as pessoas vêm tirar essa dúvida comigo toda hora. Poxa, quando eu subo um áudio meu no Suno, porque você pode subir um áudio seu lá para usar como base para outra coisa. Aquele áudio vai ser treinado também? A IA vai treinar nesse áudio? Não. Talvez num futuro treinamento, são ciclos, né? Eles treinam em ciclos. Então aquilo já foi treinado e está sendo apresentado como um framework que vai te responder aquelas perguntas. O outro lado que as pessoas também não entendem é o que a IA cria é uma amálgama do que foi treinado. Ela não está pegando uma frase exata de cada música que foi treinado, fazendo microplágios. Ela está fazendo uma grande recombinatória de padrões que ela conseguiu ver e está te dando uma amálgama disso. Se ela tem pouco dado de treinamento daquele estilo, vai te dar uma coisa muito parecida com aquele pouco dado. Então, quando, por exemplo, a IA generativa de música começou, se você colocasse uma coisa meio brasileira, ia sair com a voz do Thiago York. Que eles tinham treinado pouca coisa. Então, ou o Thiago York, ou meio Luísa Sonza, que é o que eles tinham ali. Hoje em dia já tem mais timbre, já tem mais range, né? E a última coisa é, a IA, ela só recombina o que já tem. Ela não vai combinar as coisas de um jeito novo. E muita gente não entende isso. Isso é uma questão matemática, não é uma questão filosófica, é uma questão eu acho isso, que é a minha impressão. É uma questão matemática, ela interpola dados, ela pega dados que já existem e só recombina. A gente extrapola, a gente como criador, a gente pega esses dados e a gente processa com a nossa vivência, com o nosso ponto de vista do mundo, e a gente recombina isso numa coisa geralmente não muito esperada. Quando você recombina de forma esperada, você faz qualquer merda. Mas as coisas que nos mexem, olha só, esse cara pensou desse jeito, essa pessoa pensou desse olha esse impacto que essa visão diferente está tendo na minha visão, né? Eu não vejo a IA
como vilão, assim, pô, muito longe disso, até porque eu uso pra facilitar muito minha vida. Às vezes, pra fazer cruzar dados, pô, eu penso assim, eu posso ficar aqui 3 horas pesquisando a pauta de um podcast, ou eu posso pegar um Gemini aqui e falar assim, Gemini, eu preciso de números sobre isso, eu preciso de dados sobre isso, eu preciso disso sobre isso, e eu preciso só checar. Pô, isso agiliza a minha vida, às vezes, em horas. Você ter consciência disso é crucial e falta as pessoas serem letradas nisso. Entender que não dá pra você pegar uma IA dessa e confiar. Você tem que usar ela como uma assessora que vai te buscar coisas e você vai olhar e falar, pô, no ChatGPT tem aquele Deep Research. Deep Research, que é ótimo. Bom pra caramba. Você coloca, pô, tô com uma ideia sobre isso. Eu quero que você busque fontes que falem pró e contra, aí chega coisa pra caramba, você lê tudo, vai atrás das fontes, vai checar se as fontes são boas, qual que é o viés dessa fonte, qual que é o viés de outra, quer dizer, cabe a você ainda separar o joio do trigo. Tu já fez busca limitada? Que é aquelas do... Não sei o nome que é isso, mas é que você sobe a sua fonte de pesquisa? Sim. Porra! Você põe algum livro lá dentro e fala, dentro desse livro, busque tal coisa. Subo 5 PDF de livro e falo assim, eu preciso da definição disso daqui, preciso disso daqui, me mostre a página. Pô, isso daí às vezes, cara, salva um tempo de uma pesquisa que eu ficaria 2 horas caçando. Faço em 15 minutos. Tem uma coisa de IA de música que tá virando uma onda, que é cover de IA, né? Tem um maravilhoso Kit Salve da Quebrada, feito nos anos 50, quero agradecer, que já usei isso 500 vezes na minha live. Tem também uns de heavy metal que vira funk. Top. Tem vários, tem do System. Back in Black Soul. E aí, o que acontece aqui, que acho que exemplifica bem o que a IA sabe fazer. Ela sabe interpolar, ela sabe simular uma coisa muito bem. Então, quando você pega uma música, por exemplo, do Nirvana e coloca para ser um soul dos anos 60, estilo James Brown, a IA vai jantar nesse processo, porque ela entende o que aconteceu ali sonicamente e consegue botar essa roupa. Aí você pega uma música do X lá, do Harry Styles agora, e fala, faz uma música no estilo do futuro, no estilo que vai ser daqui a 10 anos. Ninguém sabe. A gente tá criando esse estilo. Então ela não sabe projetar isso. Ela pode ter algum tipo de tentativa, mas é uma tentativa estatística. Mas você acha que, de certa forma, e aqui a gente pode ser profeta do fim do mundo, né? Isso também não acaba matando um certo imaginário coletivo, de certa maneira? Do tipo... eu gosto muito de forró. E aí eu quero ouvir o System, não, só a versão forró. Não, mas o System, não ouço, eu ouço só a versão forró, que é o meu estilo. Isso não acaba matando uma certa coisa do tipo, pô, talvez você precisaria caçar em outros lugares certas coisas, certas referências, falar assim, não, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Porque eu falo que muito do meu gosto musical adquirido foi porque nenhum dos meus amigos gostava de ouvir o que eu ouvia. Então, eu ouvia muito rap, eu ouvia muito rock, nenhum amigo meu ouvia rap, nenhum amigo meu ouvia rock, eles gostavam de pagode, eles gostavam de sertanejo. E aí, por causa disso, eu acabei descobrindo samba, acabei descobrindo pagode, acabei descobrindo sertanejo, acabei descobrindo muitas bandas e músicas legais, porque eu fui forçado a sair do meu lugar, porque às vezes eu queria sair com meus amigos, queria beijar na boca, e aí, não os meus amigos, né, mas outras pessoas, mas também não importa. Então, de certa maneira, isso acabou sendo uma coisa tão provocativa que eu olhei e falei assim, cara, acho que eu nunca ouviria um Arlindo Cruz se eu tivesse ficado minha juventude inteira ouvindo, tipo, Metallica, Iron no meu quarto. Eu acho que a fricção é necessária para você ter esse crescimento. Qualquer crescimento em qualquer área. Então, quando você entra na bolha do streaming, você entra na bolha só do que é o que você gosta, aquela papinha. Você entra num lugar hermético. Falta aquele amigo, aquele primo, aquela tia, aquele sei lá quem, que vai chegar para você com uma coisa, ouve isso aqui. Tem uma intencionalidade em te provocar. Que um algoritmo que quer só te saciar, que é só te manter quieto ali, não vai ter. Nenhuma fricção. Então, eu acho que a IA acaba sendo um catalisador desse comodismo, assim, de a gente se sentir cômodo e se sentir confortável o tempo inteiro. É tipo os pais que, quando nasce o filho, resolvem forrar toda a casa com um piso fofo.
Não pode cair, ralar o joelho. Então tem que cair e ralar o joelho para entender que o chão é duro. Então aí começa a ter mais noção do que é estar vivo, né? E a fricção de estar vivo é o que faz a gente ter vontades. Por isso que a gente está vivendo um mundo de depressão e ansiedade. A gente está vivendo uma coisa endêmica, assim, né? Não sei se você já leu aquele Sociedade do John Han, do Cansaço. Cansaço. Cara, livro velho até, já tá tudo ali, né? Então, eu acho que a IA serve como um grande catalisador de escolhas que a gente já vem fazendo faz tempo, né? O fato da música sair do violão, do piano, do ato criativo humano, fisiológico e mecânico, ir para um negócio digitalizado, computadorizado, já é um passo para isso. E não estou fazendo juízo de valor se é melhor ou se é pior, mas é um passo que a gente deu, que a gente aceitou e a gente topou. A gente começou a usar autotune e a gente adotou o autotune como padrão. E quando eu falo isso 99% das vozes que você ouve hoje em dia, não importa o estilo de música que você vai ouvir, foi afinado por alguém. Como é que funciona essa questão de autotune? Porque é uma polêmica da música também, né? Já não é, né? Tipo assim, primeiro que o autotune em si, acho que muito pouca gente usa. Usam mais um que chama Melodyne. Tá. E ao vivo usam o Waves Tune, que ele é mais rápido que o autotune, o pessoal gosta mais. Então, muito show que você ouve, tá tudo sendo afinado em tempo real. A pessoa tá lá cantando, o microfone passa por um afinador e tá indo pra caixa de som afinado. Isso é padrão hoje. Tipo assim, difícil apontar dedo pra falar que artista que não faz. Provavelmente pagode e samba não, porque precisa de uma soltura ali. Algumas coisas de sertanejo também não, umas coisas mais de bossa nova, coisa muito orgânica não. Tipo, posso te falar, por exemplo, o JP não usa, eu sei disso. Mas grande parte do pop, o popão de entretenimento funciona assim. É que uma coisa que eu pego do autotune, assim, eu entendo quem critica certas coisas, porque tem uns caras que é bizarro, assim. Você vê o cara falando, é grosso, chega na vozinha, sim, vou ver alguém tava com salto. Você fala, meu, a voz do cara some. Mas tem bandas, né, e artistas que a vibe deles eram autotunes, né? Você pegar... Não, o autotune como estética é outra coisa. Tipo, pega um monte de trapper. Pessoal que canta trap, o autotune faz parte da estética sonora. Não estão fingindo que não tem autotune, estão usando autotune. Sim, isso aqui faz parte do que eu faço. A Charli XX brinca com autotune, dá uns gritos, faz umas coisas super agudas assim. Daft Punk. Sim. Cantando Digital Love é só autotune. Então, ali já é ou é talkbox ou é vocoder. Aí eu tenho um vídeo antigo, eu preciso fazer uma versão nova dele que separa isso, assim. Uma coisa é você afinar a tua voz, outra coisa é você usar a sua voz para modular outro som, que é o que o Daft Punk geralmente faz. Ou é o talkbox, que é um tubo que vem pra cá, sei. e você canta, você só mexe, né? Que legal. Ou é uma coisa que você canta, mas ele entra num timbre de algum sintetizador e aí modula aquela voz. Então, no caso do Daft Punk, tem uma necessidade de ser robótico. Os caras são robôs, né? Eu tô falando porque a gente já se põe que autotune é errado. Não, mas às vezes é estética, né? Então a gente faz isso faz tempo, a gente já brinca com isso. Aquele T-Pain. Brabo, do Tiny Desk foda dele. E que ele tá sem autotune no Tiny Desk, ele canta super bem, mas ele escolheu usar o autotune como estética. Agora, o que a gente tem hoje em dia são coisas que você não percebe que tem autotune. Artistas grandes que você ouve, que foram afinados, quer dizer, não é autotune, né? Foram afinados, foram consertados para soar mais assépticos, né? Mas a gente vive uma coisa muito louca, assim, porque a gente aceitou isso como padrão e eu acho que agora a gente vai começar a dar um passo para trás, né? As pessoas estão começando a ficar mais seduzidas pela imperfeição, assim. Sabe onde eu vejo isso? Que mudou muito, assim? Eu vejo isso no samba. Eu tenho aqui atrás das câmeras, não tá com o microfone hoje, é o maior fã de samba que eu conheço, assim, manja tudo de samba, que é o Léo, que trabalha aqui com a gente, manja pra cacete, uma enciclopédia de samba.
amigo do Péricles agora, né? Tá dando rolê com o Péricles e com o Thiaguinho. Mas eu vi o samba crescendo muito, assim, principalmente no pós-pandemia. Cara, bizarro, assim, porque eu colava em rodas de samba, em rolês de samba, quando eu era mais novo, mas o tamanho que ficou, você olha algumas, Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, gigantesco, alguns sambas da Zona Norte, eu fui num samba que teve aqui naquele evento da Moca, lotadaço, assim. Eu sinto que o samba, ele tem se tornado para algumas pessoas um exemplo de música como comunhão, né? Porque o samba, ele nunca é só sobre o show. Se o samba é só o show, ele estaria num palco, né? Mas o samba, ele é uma roda. Ele normalmente tem várias pessoas. Tem as pessoas que estão ao redor da roda, tem a questão da comida, tem a questão da bebida, tem da comunidade. Então, eu sinto que o samba é quase um resgate que a gente tem tido, tipo assim, pô, eu preciso de alguma coisa que seja orgânica, sabe? Eu preciso de alguma coisa que eu veja aqui na minha frente, que eu sinta isso, que não tem um mega amplificador, que não tem um autotune, que eu sei que aquele malandro que tá cantando ali tá na minha cara porque eu tô aqui com ele. Eu tô vendo a voz dele, não é nem do amp, é da boca dele, né? Como você vê esse crescimento do samba que a gente tem tido? Eu acho que você já falou, assim, é uma necessidade de estar num lugar que você se sente pertencente, né? Você não está sendo entretido, você está fazendo parte. Acho que essa que é a grande busca hoje em dia, de você se sentir pertencente a alguma coisa, e ali é super convidativo. Só funciona se tiver essa roda. Não tem graça você ficar na sua casa sozinho, tocando samba, né? Então acho que tem essa ideia da comunhão, dessa coisa ritual. Mas é doido isso, porque se você vai num show de hip hop, de rap, eu sinto meio que a mesma coisa. As pessoas querem fazer parte porque é meio que um movimento, né? Eu lembro na mesma semana eu fui num show de rap e depois fui num show de heavy metal, assim. O show de rap as pessoas estavam com os filhos, meio família, com a roupa que usam no dia a dia. E no show de heavy metal tava todo mundo meio fantasiado de heavy metal. Então é muito engraçado que aquele cara é médico, mas ele, né, meteu aquele gelzão, pai meteu uma roupa de sou metaleiro. Mas obviamente aquele cara não é aquele metaleiro zoado que fica lá no centrão. É um tiozeira que chegou no seu Corolla, mas tá com a sua roupa de heavy metal, entendeu? Que eu sinto que é outro tipo, assim, você faz parte daquela tribo, mas você se fantasia. E no caso do samba, tem uma coisa de ser meio, meio democrático nesse sentido, assim, né? Teoricamente, qualquer um pode tocar, qualquer um pode cantar numa roda. Você chega lá, você bate palma, você tá batendo palma, você faz parte do show, pô. E a palma faz parte do show, de certa maneira. É legal, e eu sinto que tem eu gosto de brincar assim, que todo artista brasileiro, quando começa a fazer muito sucesso, ele precisa buscar uma coisa no samba uma hora ou outra, assim. Então você vai ver o cara, começou a cantar rock, e ele, eu preciso pintar uma coisa aqui de samba. Eu vou cantar D2 com hip hop. Acho que até o Emicida puxou algumas coisas de samba ali pro meio dele. Então você vai vendo como acaba, até por ser muito brasileiro, né? O cara pode estar numa coisa extremamente americanizada, que é o rock and roll, mas tem até uma coisa como se o samba ele desse uma unidade brasileira na minha visão, assim, da música. Tem um lado comercial, assim. Quando você faz uma música internacional, quando você almeja alguma coisa que seja para o mercado externo, você não vai ganhar dos caras jogando o jogo deles. O que a gente tem que os malucos não têm? Não só samba, mas outras coisas, né? Então você acaba vendo essa assimilação da identidade brasileira via samba, que acho que é o mais próximo, assim, o mais internacionalizado também. E tem uma coisa natural de você, acho que você, né, faz parte da nossa formação, então é de certa forma natural, assim. No caso do Emicida que você citou especificamente, houve um movimento pró-brasileiro, assim, no beatmaking dele ao longo dos anos. Uma vontade dele, que ele expressou para as pessoas que trabalhavam com ele. Eu, inclusive, quando eu fui fazer o disco de 2013... Que é o Retorno? Eu fui atrás de samples de discos daqui. Eu só peguei sample de disco brasileiro. Mesmo que a gente fosse fazer um beat que não fosse samba ou alguma coisa assim,
os sons que a gente tem ali são todos sampleados de discos daqui, raras exceções, assim. Então, tem uma coisa da gente se amar também como cultura, sabe? Se aceitar, assim, como nação, assim, sabe? Que a gente tem isso muito desgastado, sabe? Tu vê um Los Hermanos, tu pega o Los Hermanos, pô, o primeiro disco deles é quase um punk, ska, tem os metais é bem do skazinho, assim, tem uma coisa mais punk que é mais, puxa, muito louco falar isso, né? O primeiro disco do Los Hermanos é meio pedradinha, né? Tem, tira esse azedume no meu peito e com respeito, que é mais pedradinha. Aí tu vai pra um Ventura, tu vai pra até mesmo no bloco do Eu Sozinho, o bloco do Eu Sozinho é uma marchinha. Você fala, caraca, então eu tinha um disco mega correria aqui, tanto pra mim foi um choque na época que eu ouvi. Aí tu tem o segundo que é uma música pra tocar no carnaval. E aí você vê e fala assim, pô, mas isso aqui é tão genuíno, né? E eu gosto do exemplo do D2 pra mim que me pega muito, porque eu ouvia muito Planet Hemp, sou louco pro Planet Hemp, uma das minhas bandas favoritas. Minha mãe jamais ouviria Planet Hemp. Tá maluco? Primeira vez que eu toquei um CD Planet Hemp na minha casa, eu quase fui expulso, porque, porra, imagina, eu canto assim porque eu fumo maconha, minha mãe quase morreu com o filho de 12 anos dela ouvindo isso. Só que quando minha mãe ouve Marcelo D2, ela adora. Olha que gostoso essa música desse cara. Eu falo, pô, como é que eu explico? Como é que eu faço a ponte aqui, né? Eu acho que tem isso, sim. Tem uma sacada ali também de achar um jeito de fazer um beat de rap com samba que é muito esperto, assim, que virou padrão para um monte de outras coisas. Já foi super, super copiada. E eu acho que tem essa de aceitar que a gente é, sem ser turístico também, sabe? Uhum. Assim, às vezes eu sinto, as pessoas forçam um pouco a barra. Eu vou fazer uma coisa meio assim porque eu quero ser mais brasileiro. Tipo, você não precisa ter uma cuíca no seu som para dizer que você é daqui. Então, às vezes eu fico um pouco incomodado com umas aplicações que eu chamo de turísticas, assim, tipo... Mas você tem um monte de coisa, um monte de célula rítmica, nossa, que é muito mais sutil do que simplesmente... Pô, Sepultura quando foi pro mundo, a galera ficou em choque. Porque, justamente, não tem nada ali que é tipo... estamos fazendo música brasileira, né, folclórica, mas é genuinamente brasileiro de alguma forma. Bate pros gringos e fala, caramba, que swing é esse? Aquele aqueles atabaque ali no fundo, pô, é loucura. E uma parada que morreu também, não vou falar que morreu, porque ainda tá aí, né? Mas que eu sinto muitas saudades, e pô, tu deve sentir bem mais saudades que eu, é o videoclipe, né, irmão? Cara, tem um movimento agora de videoclipe morreu, né? A Anitta, quando aceitou um prêmio Multishow no ano passado, ano passado, não lembro, ela falou que não vai mais botar dinheiro em videoclipe, que não vale a pena. Existe toda uma estratégia de marketing diferente, um pouco daquilo que a gente falou já mais cedo, sobre essa coisa de criar contas em rede social e fazer uma pulverização de uma viralização fake de uma música, enfim. São estratégias diferentes, né? São diferentes jabás. E nessa conta, o videoclipe acaba não fechando como estratégia de marketing. Só que, e o lado artístico? O que você quer dizer com o videoclipe? Então você pega, acho que o meu diretor de videoclipe predileto é o Michel Gondry. Pô, sinistro. Tem os do Fatboy Slim animal dele. Cara, do Chemical Brothers, vários assim, né? Bjork. Cara, aquilo é uma obra de arte, por si só. É uma obra de arte adjacente à obra musical original. E aí, como é que a gente fica nesse sentido de não ter esse desdobramento visual da música, sendo que a gente viveu... Você pega o que a Beyoncé fez com álbuns visuais, né? Pô, muito legal também. Então, nos últimos 10, 15 anos, a gente viu essa coisa meio assumida de a música não é só mais som, ela precisa desse suporte visual para o videoclipe morreu. Pô, como assim, galera? A gente estava indo para o lado oposto, daqui a pouco vamos fazer um filme quando lançar algum disco. Não, você tinha... Eu lembro quando saiu porra, muito tempo. O último CD do Daft Punk que tinha aquela... que tinha você lembra que era uma fotinho deles estáticas com um solzinho? Do Random Access Memories, eu nunca lembro. We're up all night to get something.
E aí eu lembro que tinha... Get Lucky. Get Lucky, é isso. Ai. E aí eu lembro que tinha um charminho, e eu errei, gente. O Gondry é do Chemical Brothers, do Daft Punk é o Spike Jonze. E aí nesse clipe tem uma coisinha, que é um solzinho, e eles parados, e eu lembro que quando entra no refrão da música, pô, eles começam a dançar. E eu lembro que eu olhei e falei, cara, que... O cara podia deixar só essa porra dessa imagem estática, que era pra divulgar a música, mas, pô, o cara fez um charminho que é pro fã, entendeu? O Spike Jonze fez aquele do Fatboy Slim com aquele Que ele voa, né? Christopher Walken. Christopher, maravilhoso. Dançando. Maravilhoso. Ele dança um monte. Tem aquele outro também acho que do Fatboy Slim também, que é o cara bota a fita pra tocar e começa meio que O Weapon of mexer. Choice. Que é na feira, acho na África, um bagulho assim. Os caras se mexendo assim e tal. Mano, é uns bagulho muito foda, assim. Então eu fico muito triste de ver isso ser propagado. Entendo que não vale a pena financeiramente, mas eu acho que é mais uma forma de você contar a sua história, no caso até mais literal, narrativamente ali, que eu acho que artistas que querem criar legado não vão abrir mão. O artista que quer só faturar, beleza. Então, se essa conta não fecha, então mata. Acho que eu nunca vi um clipe de sertanejo, por exemplo. Acho que um bagulho que não existe. Por isso que eles já gravam o show, né? show com o disco, com o som, e já tá tudo feito numa noite só, entendeu? Toca 3 vezes cada música, já era. É bizarro, assim, porque é uma conta pra mim. Pô, eu trabalhei num canal de clipes, né? E, pô, era apaixonado por clipe, sempre assisti desde novo. E é uma conta pra mim que é muito engraçada, porque antes, quando você tinha menos tempo de exposição na TV, pensa, pô, grade horária da MTV, tinha 24 horas por dia. Então, mas não era 24 horas por dia que passava clipe, não era 24 horas por dia que passavam os mesmos clipes do mesmo gênero. Você gastava muito mais pra produzir um clipe que você tinha muito menos reprodução. Que as pessoas iam ver menos. Mas a história da monocultura, tinha muito mais impacto naquela exposição. Mas você pega, por exemplo, aquela OK Go, manja esses caras? Sei. Não, Here só faz clipe pedrada. Então, eles são uma banda de clipe, né? As músicas... Eu nunca ouvi uma música deles. Eu só vi as músicas deles. Por incrível que pareça, eu já fui num show deles. Sério? Não sei nem explicar por quê, mas foi. E eles têm essa coisa cinética, né? Tudo é sempre uma ideia cinética. É uma coisa que se mexe, que dança, é uma câmera, um paintball que explode, sei lá. Tem vários... Sempre esse conceito. Aí tem um drone também. Mas sempre tem esse envolvimento numa narrativa audiovisual. E que eu acho que vários artistas têm isso naturalmente. David Bowie tem isso muito, muito forte. Patofu tinha isso muito forte. Era um clipe sempre espertinhos, assim. E eu acho que... Não sei se morreu. Eu acho que do jeito que ele era usado como ferramenta de marketing, talvez... Mas acho que a gente ainda vai ver coisas muito incríveis visuais por causa disso. Por causa dessa vontade do artista em se derramar visualmente, assim, sabe? Eu não sei se você tem reparado isso, mas uma coisa que eu tenho ficado até impressionado em alguns shows que eu vou é como agora tem uma preocupação muito grande com a questão do show na parte de visual também, assim. Então, um show com um filmezinho que passa antes, com uma proposta estética que rola ao longo do show. Então você vai... Tipo, os festivais que eu fui, assim, uns 2 shows que eu fui, eu vi que tinha uma historinha sendo contada no show. Eu falei assim, pô, que foda, né? Porque eu lembro que eu fui um dos melhores shows da minha vida. Eu fui num show do do Kanye West, que era aquela turnê Glow in the Dark. Que ele fazia quase como se fosse um musical do CD dele, assim, era um musical mesmo, assim, ele caía num planeta, ele era um astronauta que tava lutando, então as músicas dele viravam quase como se fosse uma ópera rap, assim, uma puta coisa legal. O show do Gorillaz, o show do Gorillaz é um acontecimento, assim, você tá olhando pra tudo quanto é canto. E eu não sei se você se ligou nisso, que muito artista tá se preocupado com essa questão da historinha do show agora, até investindo muito mais em estrutura, em fogos, em projeção. O Weeknd tem um palco loucaço. Animal. Eu acho que essa questão do entretenimento, assim, a pessoa não tá lá só mais pela música, ela precisa ser entretida, ela tem esse déficit de atenção, precisa estar sempre entretida, sempre pega. Até eu fui num show do Def Leppard. Nossa, foda. Que também, visualmente, sempre tinha alguma coisa rolando, a parte gráfica. Eu acho que tem um lado que
tem que ser instagramável, porque eles precisam vender show, então as pessoas têm que ver e desejar estar lá. E isso tem um paralelo muito louco com anos 80, principalmente, que muita banda de rock fazia clipe do show, né? Fazia clipe de como que era aquele palco que eles iam sair para turnê, funcionava como marketing para vender o show. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Bon Jovi, Van Halen, toda a banda de hard rock e heavy metal tinha pelo menos 1 ou 2 clipes que é o show. Esse de si também, até antes disso. Que é pra você ter a experiência. Ah, tá, o show vai ser assim, vai ter essa quantidade de luz e tal. Pá, é um jeito fácil de você desejar ver aquele show. E eu acho que hoje em dia tem essa coisa de ser instagramável. Eu tenho até uma impressão que muitas coisas gráficas que tem em show hoje em dia ficam mais legais no vídeo do que vendo. Você já tem um bagulho da Epson, um museu, que acho que já veio uma coisa pra cá, mas tem em Tóquio, tem na França e tal, que é aquele Team Lab, que faz umas coisas com umas super projeções. E aquilo é muito bonito no Instagram. Lá também é. Puta experiência louca, mas no Instagram é incrível, assim. Tipo, como funciona pra câmera do celular, sabe? E às vezes eu sinto um pouco isso, assim, que às vezes é mais pra assim, você tem uma imagem incrível daquele show, para as pessoas verem e falar, puta, perdi, preciso ir. Dá FOMO. Pô, eu acho engraçado. Tem uns shows que eu tô vendo assim, eu fico olhando no telão, assim, eu lembro, puta, tem um artista ali. Eu lembro. Assim, eu tô tão preocupado em ver o que tá. É meio frustrante, pô. Eu lembro nos anos 80, 90, aí em show que não tinha essa pirotecnia e era o artista pela música. E às vezes você tava longe, mano, era um pedacinho de gente lá longe, assim, se mexendo com roupa branca, assim, Você fala, tá, pô, não consigo nem ver, bicho. De vez em quando consegue mostrar alguma coisa. Então é um jeito também de você sentir que valeu pagar aquele ingresso, sabe, assim. E ao mesmo passo a gente tem visto um movimento muito específico, mas que eu gosto muito e queria compartilhar com você também, que é o Tiny Desk, né? Que é de novo aquele papo que a gente falou daquela experiência... Vida real, né? Como que as pessoas elas se relacionam com o artista sem autotune, sem maquiagem. Gravação de Tiny Desk é muito louca, porque é todo mundo tocando muito baixinho. Tu chegou em alguma dessas do Brasil? Fui. É que a gente não pode falar quem é, né? Eu não posso falar. Eu também fui, mas eu não posso falar. Ainda não foi. E essa coisa de todo mundo tocando baixinho pra voz pintar. E a voz não tem processamento, e a voz ela é captada de uma forma meio natural. Então, quando a gente fez o disco do JP, a gente tava um pouco falando sobre isso. Vamos imaginar que isso aqui é como se fosse um Tiny Desk. E cabe um Tiny Desk no JP, hein? Porra. Pô, tem que ter, né? Nada que a gente vai colocar aqui é de plástico, assim, nesse sentido de... É uma coisa que não estaria nessa sala. Claro que a gente abriu exceções, mas grande parte do conceito sonoro daquele disco vem disso. O Jota tá na tua frente e tem uns músicos junto, tocando. Então, existe hoje em dia uma superprodução, né, de pop, assim, cheio de coisa, cheio de ear candies. A minha mulher chama de biriri. Cheio de biririzinho pra lá e pra cá e tal. Você bota o fone incrível e tal. E eu tenho visto uma lo-fi-zice chegando, e fiz até parte disso com esse disco, de certa forma, que é, e se a gente deixar só o artista cantar o que ele tem que cantar? Sem precisar ficar botando um monte de purpurina e tal. Que é o que você falou já sobre samba. Que tem essa coisa autêntica. Samba é isso, não precisa encher de coisa. É os malucos ali tocando, se gravar bem, tá pronto. Não, pô, e acho que tem essa coisa de que é difícil o cara tancar. O artista que vai, é tu, tua banda... Segura ali. Tem muita gente que peida. Peida pra caralho, velho. Porque eu tava pensando quando estreou o Tiny Desk, eu falei, pô, uma galera vai querer fazer. E aí meu segundo pensamento foi, pô, uma galera não vai querer fazer porque, porra, pega malzão, né? Quem vai bancar? Porque assim, não é só o seu que tá, vocês vão comparar com os outros que vão estar ali. Pô, agora você tá com Ney Mato Grosso, você tá com Céu. Eu acho que tem esse lado de se comparar, e é um problema se medir com a régua do outro. Eu acho isso péssimo pra qualquer um, principalmente pra quem que faz arte. Mas o fato de você realmente tá inseguro pra se expor ali, sem toda essa
essa parafernália que virou padrão, né? É sem paraquedas, né? Exato. Mas essa não é novo, né? Porque a gente tem, Cara, Acústico MTV, o Luau MTV. Aquele programa Ensaio. Pô, é bom demais da cultura, né? Era Nossa, demais, tá velho. maluco. Era demais. O mesmo da Martinelli lá, o Cultura Livre, Aham. também é muito bom, entendeu? Então, assim, a gente já tem formatos que fazem a gente presenciar a música desse jeito cru, assim, né? Eu não sei se você lembra que tinha um da MTV que eu adorava, que era o Balada MTV. Não lembro, mano. Porra, eu falei esses dias assim pra uma pessoa, a pessoa quase teve um nó. Que era tipo um acústico que não era um acústico. Era eles numa salinha, violãozinho, tem um do Raimundos. Acho que eu Que é lembro disso. muito brabo também. O próprio Luau, eu tava ouvindo o Luau do Titãs, da época da melhor banda dos últimos tempos, da última semana. Sim. Pô, é tipo um acústicozinho deles, só que na praia, com eles fazendo uma adaptação. Acho que tem até não sei, assim, eu como fã de música, como fã de rock, ainda cresci na porra dessa época. Pô, eu lembro quando saiu o acústico do Charlie Brown, pra mim, porra, aquilo pra mim era... Eu falei, cara, que isso, né? Deus desceu e me deu um presente, né? Porque tudo que eu gosto agora eu tenho a versão 2, e a versão 2 é melhor que a versão 1. Que porra que é essa, né? Aquele acústico do Gil, Bom demais, brabíssimo. pô, que é a versão de novidade ali, acho que pra mim é mais forte do que a original dos Paralamas. Pô, vou citar aqui o maior exemplo de banda que existe por acústico, que é o Capital Inicial. Sim. Se me tocar a versão com guitarra de algumas músicas do Capital Inicial, eu falo, pelo amor de Deus, para. Desliga agora. Pô, para que essa é a versão errada. Você tá vendo? E é muito louco, né? Como tem... A gente acaba meio que sendo... Eu não sei explicar, assim. A gente pode enfiar um monte de coisa. E olha que eu gosto muito de música eletrônica, né? A gente pode enfiar um monte de coisa assim, mas a gente acaba tendo voltando pra uma coisa meio básica, né? Pra fogueira, pro violão, pro tamborzinho, né? Cara, a música eletrônica depende da estética, né? A grande graça dos produtores, das produtoras, dos DJs é o som de bumbo que eles têm, é o som do drop, é o jeito que o synth bate. Então é muito mais uma questão estética, às vezes, do que uma canção. E quando a gente volta pra canção, qual que é a forma mais pura de você aprender aquela canção, né? Tem um teste que eu gosto de fazer que assim, essa música ela sobrevive em outro estilo. Se a gente pegar essa tua música e vestir ela de outro jeito, ela sobrevive? Então ela tem mais chances de sobreviver no mundão do que se ela só depender dessa batida. Se a gente desmontar ela, se a gente desmontar essa produção, sobra alguma coisa? E acho que um pouco falando dessa coisa mais afetuosa de música, uma coisa que eu busquei alguns dados é sobre vinil, né? Então, acho que só no Brasil a gente teve um aumento de 45% das vendas em 2024. Para algumas pessoas isso vai parecer a coisa mais bizarra do mundo, mas muito lançamento hoje, ele sai em formato vinil. Então o Linkin Park lançou o CD novo deles em vinil e tem bastante vinil pra vender até agora. CD em vinil. Isso é muito louco, né? Porque desde que eu comprei uma vitrolinha só pra ficar de cenário aqui, aí eu sempre quis ter, falei, vou começar a comprar uns discos e tal. Não é a melhor vitrola do mundo, mas um dia eu troco. E comecei a ir atrás disso, comecei a ver um monte de clube de vinil pra vender na Amazon, vinil zerinho, vinil pra vender no Mercado Livre. Isso fora você ir em lojas de disco também, que é uma experiência, assim, incrível. Próximo daqui tem um Casarão do Vinil, não sei se você conhece, que é um espaço muito legal. Pô, 3 andares só de disco, assim, pô, animal o lugar. E essa experiência do vinil, ela tá vindo com... Bizarro, vou falar, mas tá crescendo e tá vindo com tudo agora, né? Tem um lado que eu soube esses dias que os fãs de artistas novos, assim, quando tem algum vinil, compram mesmo sem ter onde ouvir, porque tem uma coisa de você apoiar o seu artista, assim. Que é uma coisa bem também de K-pop, né? Mercado de K-pop vive muito em cima de venda de versão física. Às vezes lançam até várias versões do mesmo disco. Mas eu sinto também que tem uma questão da molecada que tá de saco cheio de estar na mão dos serviços de streaming. E não é só de música, de filme também. Tá rolando uma vibe aí da meninada indo atrás de DVD, de fita, querendo ter os produtos que são queridos. Você poder ser proprietário, você não ficar na mão de esse filme não tá mais disponível no Netflix. Então, como assim? Mas onde que eu vou ver? Pô, o Jay-Z teve aquele disco dele lá, onde tem o Life of O.J. Pô, durante anos você não achava que no Spotify, pô. Aí você é fã e você não consegue ouvir. Sim.
Então, tá rolando uma movimentação. Eu não sei se é uma coisa fabricada também, se é um PR, assim, mas tá rolando uma movimentação de uma meninada indo atrás de mídia física. Juventude mesmo, tipo, meninada de 20 anos. O meu filho tá com 21, minha filha com 18. Os dois compram um vinil dos artistas que eles amam, assim, tipo... Meu filho comprou OK Lu, Charli XCX, Caroline Polachek. Minha filha comprou 100 Gex, Dorian Electra. Artistas que são extremamente atuais, que acabaram de lançar disco, lança vinil, eles vão lá e eles compram. É meio que anti-minimalismo, né? Isso é meio louco. Eu acho que tem a ver com você... Você ama alguma coisa, quer ter aquilo pra você, assim. Porra, eu me lembro... E é uma forma de decoração, é uma forma de carinho. Eu me lembro de ansiar pelo disco, ir na loja, pegar, voltar pra casa feliz pra caramba, sentar, botar um fone, bota o disco, sentar e ouvir, lendo as letras, né? Pô, foda. Isso pra mim foi uma experiência formativa, assim. Como pessoa e como músico, como produtor, assim. Foi ali que eu falei, que é isso aqui que o cara tocou? Minimoog. Que é Minimoog? Que porra é essa? Não tinha Google, né? Aí eu encontrava esse nome de novo, não sei aonde, achava num livro, alguém falava, é um sintetizador. Eu falei, nossa, que loucura, tal. Então essa curiosidade também que desperta. E eu me lembro, cara, especificamente de AC/DC, tem aquele For Those About to Rock, que quando você abre, tem uma foto do show deles lá no palco. E eu me lembro de ficar ouvindo aquele disco inteiro, olhando pra essa foto. Tipo, meio pensando que o show tava acontecendo no meu fone, sabe, assim? Pô, e a própria experiência visual, né? Eu lembro, eu falei do acústico do MTV do Charlie Brown. Eu precisava tirar nota pra ganhar CD. Minha família não tinha muito dinheiro, eu ganhava um CD a cada bimestre se eu passasse de ano. Então, assim, é uma merda que eu tinha que estudar pra ouvir música, né? E eu lembro que naquele bimestre tava indo bem. Eu falei, cara, não posso vacilar porque eu vou ganhar o acústico. O acústico tava pra sair. Eu lembro que eu fui com minha mãe, compramos de manhã. E aí eu lembro que ia demorar pra ouvir, né? Porque eu fui pra escola pra depois ouvir. E eu lembro de ficar abrindo a capinha ali. Antes de ouvir. E, cara, e ficar lendo as letras e ver os desenhos, que tinha uns grafites, tinha umas coisas. Aquilo ia criando na minha cabeça um rolê que era uma proposta da capa do CD, você olhar a própria capa do... a gente lembra de capas de discos muito famosas, né? Do Dark Side of the Moon, você pode falar do Charlie Brown, eu lembro de várias capas. Mano, olha essa fricção que você teve que passar pra poder ouvir. Que a gente tá falando disso agora. Hoje em dia é tudo fácil, tá tudo na tua mão. Você entra aqui e fala dar play, qualquer música do mundo você ouve. Isso dá uma desvalorizada total naquilo. Olha esse esforço. É aquela história do o primo doido que chega pra você com um troço, olha, ouve isso aqui, bicho. Então assim, eu sinto falta disso hoje, assim, dessa dificuldade. É tudo muito fácil. É tudo muito, muito prático. E isso não é necessariamente uma coisa boa. E tinha uma parada assim que eu sinto, por exemplo, eu comprei o coisinho... qual que foi que eu peguei? Eu peguei o Revolver. Eu parei pra me ligar que tinha músicas do Revolver que eu nunca tinha parado pra ouvir inteira. Sim. Só que eu tô com um disco, o disco tá tocando... Você vai deixar lá, né? Deixa rolando. Aí eu, às vezes eu tô lavando louça, tô cozinhando uma coisa, eu tiro a cabecinha aqui pra fora e fico, que música é essa? Aí eu venho até aqui, pego, tocou tal, I'm Only Sleeping. Cara, não lembro dessa. Here and There and Everywhere, não é minha música... Aí toca Yellow Submarine. Yellow Submarine eu lembro. Então vai virando uma experiência do tipo assim, eu tô vivendo essa música. Sim. E acho que tem uma coisa que acho que te conecta. É aquilo que a gente tá falando, né? Como a música conecta a gente de jeitos diferentes, né? Bicho, tem uma parada muito louca. Você pegar o álbum vermelho ou o azul dos Beatles, não lembro qual que é o que é dos anos 67 pra frente. O começo de um deles é o Sgt. Pepper's quase o primeiro lado inteiro, porque você não consegue dissociar as músicas entre elas. A ordem das músicas ali faz tanto sentido e tem a ver com o que você estava falando, de ir num show e ver aquilo como uma ópera, rap, ópera rock. A sua narrativa como um todo, só a macronarrativa de um disco e a macronarrativa da sua carreira, tá tudo quer dizer alguma coisa.
Essa é uma parada também. Isso pra mim, a maior tristeza da música pra mim é a morte do álbum. Que não, então, mas não é morte. Você pega a Charli XCX, esse disco dela bombou porque ela tem um conceito de narrativa muito forte. E aí eu sei disso porque o meu filho, quando o disco saiu, ele sentou e me deu uma aula dessa Foda. porra. Ele sentou, não, pai, esse disco funciona assim, por causa disso, essa música tá falando de tal coisa, então tem toda uma interconexão. Taylor Swift faz a mesma coisa. Esse é um dos maiores méritos da Taylor Swift pra Sim. mim. Tipo, essa era é isso, é folk. Pá, você fala, dá pra você encapsular tudo aquilo numa coisa só. Não, e aí ela se auto-referencia numa letra falando de outra, né? Então o Beatles também fazia muito isso. E a Charli faz isso muito bem, assim, achei ela incrível nisso. Então eu não acho que o álbum morreu. E muitos artistas têm lançado álbuns incríveis. Eu acho que existe uma vontade do mercado de não ter álbuns, porque álbuns não dão tanto dinheiro quanto singles. Porque tem música ali que não vai tocar. E acho que é uma luta meio inglória querer que todo single faça sucesso. Tem uma coisa estatística, de cada 5 músicas lançadas por um artista grande, quando eu falo isso eu tô falando de Justin Bieber, de Taylor Swift, de cada 5, 4 não tocam, elas só tocam por pura inércia. A cada 5 músicas, uma que pega. Então, 80% do seu trabalho está sendo jogado no lixo, entre aspas, do ponto de vista contábil de uma gravadora. Foda, né? É triste. Foda-se, né? Se a gente for pensar mesmo, a arte não deveria dar lucro. Ela dá porque a gente transformou isso nisso, mas tipo assim, não tem dinheiro que pague você construir uma esfinge. Aquilo não dá lucro, bicho. Entendeu? O Amarelo do Emicida eu sinto que foi muito isso, né? Assim, o Amarelo, ele é um rolê, né? Ele é um disco, ele é um documentário, ele é uma proposta. O Emicida, geralmente, da minha experiência trabalhando com ele, geralmente ele tá com o nome do disco pronto antes do disco começar a ser feito. Então ele primeiro cria um conceito e depois ele vai populando esse conceito com músicas. E às vezes ele vai buscar um negócio que ele já tinha pronto há 10 anos, às vezes ele cria uma coisa ali no ato. Então tem essa coisa de você criar uma narrativa em um microcosmo, que o pessoal de videogame gosta de chamar de world building. Você entra naquele mundo, cara. Você entra naquele microcosmo. Você falou do Bohemian Rhapsody, tem uma música do Emerson, Lake and Palmer, dos jovens que estão vendo, é um trio de rock progressivo. Tem um disco dele chamado Works, que é um disco preto, que é um grande discão deles. E tem uma música chamada Pirates, que é uma história sobre um barco, navio, os piratas. Eu lembro de, quando eu tinha uns 14, 15 anos, de botar o fone e ouvir essa música e pensar num filme. Doido lá. E fechava o olho, ficava pensando, olha só que... Cara, isso é muito, muito poderoso. Você cria laços que vão durar a vida toda. É por isso que muito jovem hoje em dia não sabe o nome do MC X e conhece ABBA. É muito louco, assim. Vou até citar o Emicida, porque é um cara que eu gosto muito, que você trabalha, porque às vezes toca uma música do Emicida, eu sei o CD. Sim. Eu falo, não, esse é tal. Só pelo jeito como começa, eu falo, porque esse álbum dele é o álbum mais África, esse é o álbum mais rua, esse é o álbum mais polidinho, esse daqui é mais um amarelo. Então dá pra pegar o feeling, assim, né? E muita banda boa você consegue, Metallica, você consegue sacar. Pelo som. Começou a tocar assim, isso aqui é anos 2000, isso aqui é anos 80, isso aqui é mais lá pro meio. E é muito louco, né? Porque aí eu sinto que é quase como um livro, sabe? Pra mim vira sabe? Tipo, ler um livro foda de um Machado, sabe? Você lê um capítulo, isso aqui é Capitu, isso aqui tem Memórias Póstumas. Uma curiosidade interessante disso, que é o seguinte, é você assumir as suas limitações também. No caso do Emicida, acho que é muito mais uma escolha estética, mas você falou de Metallica, a sonoridade dos primeiros discos é daquele jeito, porque eles não tinham dinheiro pra gravar de outro jeito. E a partir do momento que eles começaram a ter grana, começaram a chamar outros produtores e ir para outros
estúdios, eles conseguiam chegar em outras sonoridades. Então você assumir as suas limitações, ou até criar limitações para você ter uma consistência estética. Você manja aquela banda 1975? Sei. Tem um disco, acho que o último disco deles, ou um antes, eles resolveram reduzir o número de sintetizadores que eles iriam poder usar. Porque quando você pode qualquer coisa, você faz qualquer coisa. Não, a gente vai poder usar só esse. E aí tem que tirar o que a gente conseguir dessa porra. Então você criar, às vezes, alguma limitação te incentiva e te instiga e cria fricção pra você chegar em algo que ninguém mais fez. Tu vê o White Stripes, né? Porra, total. Tu olha o White Stripes e fala, o que um filho da puta com uma guitarra e uma doidinha com a bateria consegue fazer? Começa a tocar, porra. Cara, eu descobri um lance muito louco, que ela não toca muito forte. Uhum. Então, não sei se em todo disco, mas em um dos discos, o som do bumbo e da caixa foi jogado por um amplificador atrás dela. Então aquele som, quando ela bate no bumbo e na caixa, vem junto de trás e entra nos outros microfones. Então esse é um truque para reforçar uma sonoridade que não estava conseguindo chegar e cria uma nova estética, né? Eu acho muito foda quando o uso tecnológico cria uma estética nova, assim. Pô, é legal, pô, massa demais. E tem outra questão polêmica da música, e pô, a gente falou de rap, a gente falou de Emicida também, e que gera uma certa treta aqui no Brasil, que é a questão do sample, né? Então a gente tem hoje uma coisa que parece super popularizada, todo mundo usa sample, mas a gente tem alguns casos recentes, alguns nem tão recentes de tretas, né? Então tem a questão do Carmelo Maia com o Djonga, tem a própria questão do Jorge Ben, que teve toda a treta com o Baco, Roberto Carlos historicamente também não libera sample. Teve do Tim Maia também, não teve? O do Carmelo Maia, que é o filho dele que brigou com o Djonga. Foi com o Djonga, isso aí. Então assim, o sample, apesar de ser uma coisa que tá cada vez mais popularizada, né? Então eu adoro pegar e ver todos os samples que o Mano Brown usou em tal música. Ainda é uma coisa que gera muita treta, né? Eu acho que gera treta porque... Eu não sei. Eu não conheci nenhum desses casos para poder falar sobre eles. A minha hipótese é de que ou não houve negociação e isso causa um atrito desnecessário, e aí fica difícil negociar, ou foi feita uma negociação ruim em que não valia a pena grana ali, entendeu? Tipo assim, não chegaram num número que valia. E no meio do rap, assim, se fala muito, faz o sample, faz o som, depois a gente vê. Se der merda, a gente corre atrás. Quer dizer, se deu merda é porque fez sucesso. Só que eu acho que não é só isso, sabe? Assim, precisa ser mais profissionalizado, assim, tem que tratar com mais seriedade, assim. Porque a gente tem uma diferença de uso, né? Então, vamos lá, o Belchior. Sim. Pô, você começa a música com a voz dele, ele se torna parte do rolê, né? Sim. Aí você já tem outras que eu vou usar uma viradinha de 3 segundinhos aqui que é pra dar um chablauzinho, né? Então tem uma questão da vaidade do próprio artista, tem uma questão de grana, né? Tipo, pô, tu começa a música com frequentemente, tenho me considerado sujeito de sorte. Pô, aquilo ali faz parte, preenche muito a música, né? Essa música não poderia existir sem esse sample. O D2 faz muito isso, né? Sim. Então não tem como, né? Agora, quando você pega um sample de uma parte que é só pra fazer um groove, aí você pode ainda correr esse risco. Quando você pega um sample vocal, principalmente tonal, de uma música, você precisa negociar. Senão você vai cair nessa situação. Então, assim, é uma falta de diálogo mesmo, assim, que rola. Não, e deve ser muito louco, assim, vocês que trabalham com isso, eu sempre fico muito admirado com a capacidade de criação em cima de uma coisa que já tá criada, né? Cara, eu fico muito admirado com isso, porque eu acho que ainda não tenho as manhas tipo nave. Tá. Às vezes eu vejo algum beat que ele fez, eu falo, cara, como é que ele fez essa porra, cara? É só esse sample, só isso aqui, chegou no puta som. O Renan Saman, outro cara também que eu vejo
fazer uns... Eu fico de cara, assim, porque quando eu faço isso eu acabo enchendo de coisa, ponho muito mais coisa do que precisa, assim. E os caras com pouca coisa fazem um lance muito foda. Não, e às vezes o cara pega pô, tem esse minutinho daqui. Aí o cara estica, ou ele reduz. Sim. Então isso daqui é um pan, mas na verdade isso aqui é um pam em outra música. Sim. Pô, o Daft Punk é loucura. O Daft Punk tem músicas dele que são 50 músicas. Cara, Fatboy Slim, mano. Loucura também. E aí você falou, pô, eu fico imaginando, cara, o cara tá ouvindo um CD, aí ele ouve um barulhinho ali e falou, pô, preciso isolar. Deixa eu isolar esse 1 segundinho que eu vou colocar, vou repetir. Pô, que isso, então, velho? Isso é uma arte em si, né? Isso é muito louco, né? E até que passa aquele cara que fez esse pam, ele é artista junto com o cara. É difícil, né? É uma conta... Eu acho, assim, se você combinar, tá tudo certo. Ou se você alterar a ponto de que ninguém consegue sacar, então foi, né? Tipo, se ninguém conseguiu... E é diferente do plágio, né? Porque você precisa explicar o que é o plágio, que é você fazer Aliás, eu vou soltar um curso sobre plágio agora. Mas como plagiar? Então, rapaziada, que vai entrar... Mas como é que... Porque, assim, tem um exemplo que eu amo, né? Que é o Ice Ice Baby. Pô, eu amo esse exemplo, né? Tu conhece essa história? Pra quem não conhece, o Vanilla Ice, maravilhoso, fez uma música... Pô, completamente plagiada do Queen. Nem sei se é plágio ou sample ali. Então, coitado dele, porque nem foi ele que fez, né? Porque ele é totalmente fabricado. Fizeram isso aí, pegaram o baixo de Under Pressure, e aí fizeram a desculpa dele é muito safada, né? Que ele tem mais uma nota ali, tipo, brother. Muito safada essa porra desculpa. do baixo dos caras, velho. E aí, tipo assim, pô, isso é plágio, né? Então, nessa época, o que acontece, eu explico no meu curso. Sample sem autorização é plágio. Se você autorizar, não é. Então, assim, por exemplo, I'll Be Missing You, do Puff Daddy, que pegou Every Breath You Take do Police. Ele fez sem pedir. Plágio. Aí o Sting caiu em cima, os caras, tá bom, então pagou. Sei lá, você pega a Dua Lipa, lançou umas músicas que tinham coisas que pareciam plágio. Ela já foi lá, antes de lançar, liberou, já tá tudo certo, entendeu? Então, assim, a questão do sample virar plágio é só se você não tiver acordado. Agora, composição mesmo, você compor uma coisa que lembra a outra, isso pode acontecer voluntariamente ou involuntariamente, né? Acho que a coisa determinante no plágio é se você tem a intenção mesmo de usurpar, né? Acho que é isso que acaba virando o grande lance. E também deve ter uma doideira, é que eu vou falar da minha inocência aqui de tonto, né? Das vezes do cara tá fazendo um bagulho e ele tá numa vibe, né? Tipo assim, pô, essa música tá legal, e se a gente meter esse tchubirubrauzinho aqui, né? E às vezes meio que vai. Ou às vezes... E é difícil também, né? Você... Pô, eu faço vídeo no YouTube que é uma merda. Vídeo no YouTube, pô, não é a grande coisa do mundo, assim. E vira e mexe a pessoa assim, pô, tu plagiou fulano. Eu falo, como que eu plagiei fulano? Eu falo, o mesmo vídeo. Eu falo, pô, às vezes a gente literalmente teve a mesma ideia isolado no vácuo, né? Isso rola muito, velho. Isso acho que é acesso um inconsciente coletivo, assim, e acaba fazendo uma coisa muito próxima, assim. E, mano, pra gente terminar aqui as perguntas sobre a indústria da música, eu quero falar com você sobre TikTok. Uhum. A gente tem alguns dados que mostram que a duração das músicas, elas têm diminuído, né? Então tem um dado aqui do Spotify que as músicas que chegaram às paradas de sucesso em 2024 foi de 3 minutos. Uma queda de quase 30 segundos em comparação a anos anteriores, né? E o TikTok, ele se tornou uma ferramenta de mídia e divulgação muito grande. Como é que você vê essa rapaziada hoje que pega e cria música com foco no TikTok como parte da plataforma? Acho que tá fadado a ficar preso a isso, assim, né? Você criar uma coisa por causa de um meio, você vai ficar sempre meio escravo disso. Mas isso não é novidade. Rádio mesmo colocou um limite de 3h30, que não é um limite, né, técnico, mas assim, era falar, pô, essa música tá meio longa, faz um corte aí, edita logo pra chegar nesse refrão. Então não é uma coisa nova. Mas assim, eu acho que sempre que o meio impõe alguma regra, eu acho que acaba dando uma empobrecida na
na sua liberdade criativa. Então, por exemplo, a gente não tem mais introdução de música. Já entra na voz, já entra já no verso, porque a pessoa tem que ouvir os primeiros 5 segundos, tem que ficar presa ali. Cara, isso dificulta essa ideia de te pegar pela mãozinha e levar para uma viagem, entendeu? Tem que já chegar... E é um reflexo do nosso tempo, né? Também tem isso, né? Não vou falar também que é um reflexo da nossa geração. É um reflexo do tempo que a gente vive, aonde tudo tem que ser rápido, tem que ser muito conveniente, muito fácil, muito prático. Isso se desdobra na forma como as pessoas criam. Elas não têm firula, né? Mas o TikTok, ele também é muito engraçado, porque ao mesmo passo que eu acho isso uma merda, que tem umas músicas que você olha e fala, pô, isso aqui é música de TikTok, né? Inclusive eu gosto do gênero, eu tinha uma playlist que é músicas que eu ouvi no TikTok. E eu gosto de brincar com minha noiva. Ela conhece essa música? Ela, não. Aí eu, calma. Aí toca 15 segundos lá, conheço. Essa daqui é da atriz da Virgínia. Eu falo, é essa mesmo. Ao mesmo passo, a gente tem muita música que ela volta por causa do TikTok, né? Sim, eu acho que funciona também como um lugar de resgate, né? Minha filha, outro dia, tava ouvindo Easy Lover, do Phil Collins com o Philip Bailey, por causa de um bagulho de TikTok. Ela já conhecia, mas foi por causa de alguma coisa de TikTok que ela viu, que ela voltou a ouvir. Muita coisa anos 80 que ela curte, ela ouviu no TikTok e falou, olha só isso aqui, pai, foi atrás. Então, funciona como uma ferramenta de descoberta nesse sentido. Assim. Não, o Boney M tinha uma época que era o Rasputin tava viralizando com dancinha, e tipo, pô, a galera ouvindo uma banda, sei lá, década de 70 de disco, que, pô, sei lá... e aí sobe nas paradas de sucesso, é muito louco, né, sim, cara? Cria uma nova relevância, né? Pô, Dreams do Fleetwood Mac também. Pô, né, o filho da puta saiu pra tomar um suquinho no skate e ressuscitou a carreira dos caras, né? Tem gente que nunca tinha ouvido falar nisso. Que, aliás, conhecia Dreams pra versão do Corse. E não na versão do Fleetwood Mac. Aquela mina lá, aquela Evinha, que é o... Evinha, sim. Pô, cara, TikTok ressuscitou, velho. É bizarro, assim. Acho que eu nunca tinha ouvido, começou a aparecer, você fala, caraca, né? Uma pessoa que tá perdendo a... E acho que isso é uma coisa muito louca, né? E tem muito a ver com o que a gente falou, como tem uma certa espontaneidade da música, né? Tipo, pô, eu fiz um vídeo com isso e... Então, quem fez o primeiro vídeo se sentiu alguma coisa que achou que aquela música significava algo, certo? Então tem uma questão da música que não tem como eu fazer uma tese pra você e te provar que ela é boa. Bateu, você achou legal, você vai usar. Tem um lado disso também, que a gente não pode ser totalmente ingênuo, que tem um pouco das próprias gravadoras querendo revitalizar catálogo. Então tem uma promoção paga também ali, entendeu? Paga pra influencer tal, usar uma música do nosso, sei lá, de uma banda que a gente tá querendo que volte. Mas tem essa questão da música bater e você sentir. Tipo, quando eu fazia trilha, quando eu fazia jingle, eu chegava pro cliente e não falava muito. Porque eu poderia fazer um puta rolê e fiz algumas vezes. Não, porque fizer uma música assim, música assada, eu te vendo um puta peixe que você falar que achou ruim, pega até mal pra você, entendeu? Porque o bagulho... Mas eu sentia que era muito, muito desonesto. Eu falei, não, deixa eu mostrar o som pra você. E você me fala o que você acha. E bateu. Não bateu, eu não vou fazer uma tese pra provar pra você que aquilo é bom. Tipo, simplesmente não deu certo. A gente vai ter que fazer outra. Isso começou a funcionar mais. Deixar o som falar por si só. Então eu sinto que isso também deveria ser um grande guia para quem tá criando música, quem tá fazendo música para lançar. Você tá ouvindo aquilo é a música mais legal que você já fez? Lança. O maluco do Tame Impala fala isso. Foda. Toda música que eu lanço, algum momento foi a minha música predileta. Pode não ser ali na hora que eu vou lançar, mas na hora que eu fiz, ou na hora que eu tava fazendo a mix, ou aquela música era a música mais foda da minha vida. Então, levanta esse sarrafo e fala, isso aqui funciona. Não funciona, qualquer merda funciona, entendeu? Aí aquela música é do caralho, você gosta de ouvir ela e ela te dá uma sensação que você nunca sentiu antes. Mano, taca pau. Irmão, tem um bagulho que você mencionou aqui que eu acabei de clicar aqui. Tu é meio que o Charlie Harper brasileiro, né? De fazer jingle, assim, né? Mano, eu fiz muito tempo, assim, foram 30 anos fazendo isso. Grande parte da minha vida, da minha formação de produtor veio disso. Mas desde 2021 eu não faço mais. Mas qual que é a
Como é que é trabalhar nisso daí? Porque é uma coisa muito específica, né? Você tem pouco tempo, tem que ser catchy pra cacete e tem que agradar o cliente, né? Não é um trabalho musical. Caraca. Não, eu lembro que quando eu ia entrevistar gente para entrar pra equipe, a primeira coisa que eu falava é: se você ama música, você vai odiar a música depois que você trabalhar aqui durante um ano. Porque você começa a olhar pra música com um lado muito mais analítico, muito mais semiótico do que somático. Porque quando a gente começa a ouvir música, a gente ouve com o nosso corpo, né? Aham. Com tudo, assim. É uma sensação que te dá. E a partir do momento que você começa a trabalhar com música, você começa a analisar a música. E quando você começa a ir para esse lado e você foca demais nisso, acaba criando um certo desgaste, eu acho. Tanto que eu tive vários momentos da minha vida que eu parei de ouvir música por causa disso. Porque música era simplesmente dados ou era simplesmente insumos para eu conseguir trabalhar. E como você mencionou, é muita pressão. E eu vi essa pressão ir crescendo ao longo dos anos, ao ponto que eu tive um burnout por causa disso. Então, a última coisa que você está fazendo ali é música. Você está fazendo uma adjacência narrativa para aumentar o lucro de uma marca, de uma empresa, de um produto. É isso. E quando você realiza isso, quando você entende isso, tudo funciona melhor. Tudo flui. Você quer fazer música, você vai fazer música fora daqui. Aqui você está fazendo esse trabalho. E a partir do momento que você entende isso também, fica muito mais fácil você oferecer para o cliente o que ele quer. Porque não é o que você acha bom, é o que funciona naquilo. E aí a grande dificuldade que eu encontrava eram com clientes que eles próprios não entenderam isso. Então, se tá fazendo uma campanha para público-alvo 18 a 24. E a gerente de marketing tinha 50 e tantos anos. A gente mostrou a peça, ela olhou e falou: eu não entendi nada. E aí, ainda bem que o dono da agência estava junto e falou: então, mas que bom, porque não é para você. E é a mesma coisa do meu ponto de vista. Às vezes eu precisava produzir uma coisa que não é o que eu vou ouvir na minha casa. Eu não preciso ter orgulho daquilo. Eu preciso fazer com que aquilo funcione naquela narrativa. Então, o erro de principiante número 1 era: vamos separar umas referências para essa campanha de chiclete. E a pessoa chega com as músicas que ele gosta. Eu adoro essa banda. Eu falei: não, você não entendeu. Não é o que você gosta. É o que vai funcionar na narrativa para vender esse chiclete. E a narrativa pede uma valsa. Então, que tipos de valsas a gente vai achar? Ou a gente pode provocar. O cliente acha que com uma valsa vai ficar bom, porque é um filme que vai ter uma dança, mas a gente vai colocar um hip hop. Mas a gente já está numa narrativa a gente está falando muito mais sobre semiótica e sobre cultura pop, sobre se apropriar de signos e de ícones, do que sobre notas musicais, entendeu? E o que você se orgulha assim, de ter feito? Fala, pô, esse jogo aqui foi massa. Mano, teve um trabalho que foi foda, que foi muito do nada, assim. Eu trabalhava com um cara chamado Dino Vicente e a gente precisava fazer alguma coisa pra Danone. Isso era final dos anos 90, acho que foi em 99 ou em 2000, eu acho, eu não lembro agora. E aí era um sabadão, e eu falei: cara, eu vou fazer um negócio meio Fatboy Slim. Tá. Aí eu peguei, fiz um beat louco, comecei a fazer umas coisas, comecei a meio batucar, e Danone e tal, eu pensei no né, aquela música. Eu falei, comecei a Danone. Nossa, isso é muito bravo. Nossa, puta, eu vi muito isso mesmo. Liga da Justiça, pô. E no final é Danone. Pô, que top, velho. Só que eu cantei Danone com o O meio fechado. E o Dino ouviu depois, no outro dia, e falou: cara, mas tá estranho. Aí ele entrou lá e ele cantou None. Então o é meu e o None é dele. Que foda. E essa porra... Era o quê? Danone? Era. Gostoso, não era uma coisa assim? Não, esse é outro? Esse é do... Tinha um com o Gustavo Borges, acho que é da NET. Não, tinha outro que eu lembro que tinha... mas enfim, vamos embora. Pode ser que você tenha ouvido outro. E aí eu lembro que os caras piraram, adoraram, e a gente começou a meio negociar de vender isso pra Danone Mundial. Que loucura. E, mano, os dinheiros, não, vai ser não sei quantos mil. Eu falei: caraca, do caralho e tal. E no final eles falaram: não, vai ser só aqui.
E a gente licenciou isso aí pra eles, então a gente fazia várias campanhas e tinha que botar esse áudio lá. E a gente teve que mandar esse áudio para outras produtoras terem que usar também. Então, durante algum tempo, durante uns 2 anos, o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida, assim, tipo, tocava qualquer filme de Danone, tava caindo dinheiro na minha conta. Esse foi um. Que mais, mano? Pô, sei lá, teve uma campanha do Hospital do Câncer que virou Hospital do Amor, que é uma música que eu fiz com o Rafa Cabelo, que ficou linda, ganhou prêmio também. Teve um monte de campanha de Vivo e de Natura nos meus últimos anos que a gente fez umas coisas muito boas, versões de músicas meio repaginadas, assim, muitas tocaram muito, assim. Mas acho que essa da Noni é que mais pegou, assim, que eu me lembro de... Pô, eu fiquei chocado, eu tava vendo alguns vídeos pra entrevista, e aí eu vi uma entrevista que o Emicida fala que ele trabalhou com você fazendo Sim. jingle, e ele fez uma música do Zé Gotinha. Sim. E aí quando tocou, eu lembro de conhecer essa música, assim. Foi muito foda. Eu falei assim, caraca, o maluco que eu ouço hoje fazer a música que o me fez. São só algumas gotinhas. Mano, era foda, assim, porque ele começou como assistente, aí a gente já colocou, moleque bom, né? Gênio, assim, faz essa letra aqui. Aí fizemos um monte de que não foi aprovado também. Nessa época ele já tava fazendo umas batalhas, ainda não tinha lançado primeira mixtape, e aí eu chamava ele, mano, tem um jingle pra gente fazer aqui, cola aí. Ele vinha, bolava a letra, a gente cantava a guia, e aí chamava alguém pra cantar e tal. Então ele fez muita letra, assim. É muito louco, porque essa acaba sendo uma indústria que sustenta, pô, a família de uma galera da música. Cara, eu vivi 30 anos disso. Hoje em dia, tipo assim, eu tenho uma mudança de paradigma de grana desde que eu parei de fazer isso, porque era muita grana. Teve a minha época de 2016 até 2020 e poucos, assim, que foi a época de ouro ali, mano, eu ganhei muito, muito dinheiro. Agora, é uma pressão que cria um negócio muito doente, assim, eu virei viciado em fazer viagem. Porque a pressão era tão pesada que a minha válvula de escape era essa. Aí fazendo terapia que eu saquei. Eu não suportava a minha vida. E eu precisava meio criar uma outra vida paralela, que era a minha vida fazendo viagens. Eu chegava em março do ano, eu já estava com viagem paga em julho e no final do ano já, entendeu? E assim, o grande momento da minha vida era fazer essas viagens. E hoje em dia, eu não quero sair de casa. Então, realmente, tem uma questão de assédio moral até hoje, assim, entre outros. A agência de publicidade é foda, bicho, né? é pesado, assim, no nível que só depois de sair e olhar de fora é criminoso. É grave, assim, é grave. E não se fala, né? Ninguém fala, porque todo mundo tá com o rabo preso ali, todo mundo depende dessa grana. E quando você tá fora, você olha e fala, cara, esse pessoal é psicopata. Não, é bizarro como é normalizado. A gente sofre um pouco disso, assim. É normalizado o e-mail 8 horas da noite pra você entregar 10 da manhã. Sim. O cara, pô, sei lá, vou fazer isso aqui na sexta-feira. Então você entrega na sexta-noite? Eu falo, não. Eu vou mandar pro meu editor vai receber isso na segunda-feira. Meu editor, a Lei Áurea foi assinada, né? Meu editor não trabalha no final de semana. É difícil, assim. Tem uns vícios, assim, na indústria de publicidade que é bizarro, né? Tem um vício ao serviçal, assim, né? Essa ideia de que tá todo mundo a seu serviço. Eu lembro de estar em reunião de offline da campanha pronta, filmada, música pronta, tudo pronto. O dono da agência entrar, 9 horas da noite, e o cliente assistindo às 9 da manhã do outro dia. Ah, não sei. Acho que podia ir para um outro caminho. Aí, mas de música? Não, acho que até de corte de filme tem... Vamos pegar umas cenas de banco, de imagem, e remontar o filme e refazer a trilha às 9 da noite, brother. E aí eu queria os criativos... E aí, ouvida sair da boca do filho da puta assim, a gente ainda tem 12 horas. É foda. Não, pô, isso daí... Qualquer um que trabalha com publicidade... A gente passa por essa porra, todo mundo passa, é bizarro. Mas eu tô feliz de não estar fazendo mais. Eu fechei muitas portas também. Cada vez que eu vou num podcast e meto pau assim, alguma porta se fecha. Cara, mas eu durmo e acordo com um propósito, sabe? Às vezes eu tô exausto
de trabalhar. Puxei 12 horas, 15 horas num dia. Hoje é um dia que eu tô assim já, dormi mal, mas eu acordo disposto a fazer. Eu me lembro de acordar miserável, assim. Acordar e falar, que bosta de vida é essa? Assim. Felipe, pra gente encerrar aqui, eu tenho 2 momentinhos aqui, que são os momentinhos de desafio, de indicação aqui de música, pra gente curtir um pouco, tá? Eu vou começar aqui com Resta um de artistas do século XXI. Tá. Eu fiz uma lista aqui de 16, espero ter feito a conta certa dessa vez, artistas pop, tá? Então, o seu desafio... Você fala 2, eu pego 1. Exatamente, tá? Então, o seu desafio é sobreviver 1, tá? Primeiro, vamos aqui, Beyoncé ou Katy Perry? Beyoncé, boa. Temos Taylor Swift ou Ed Sheeran? Taylor Swift. Pô, fortes. Temos aqui Rihanna ou Bruno Mars? Porra, aí é sacanagem, hein, mano. Bruno Mars, porque a Rihanna se aposentou. Mas eu seria ela, se tivesse ativo. Lady Gaga ou The Weeknd? Lady Gaga. Justin Bieber ou Shakira? Shakira. Pô, mas Justin é bom, vai? Ih, BTS ou Miley Cyrus? BTS, porra. Pô. Ariana Grande ou Justin Timberlake? Ariana Grande. Caraca, sem nem pensar? Eu tenho um ranço do Justin Timberlake, mano. Porra. Aí, pra terminar aqui, Adele ou Nicki Minaj? Puta, aí é sacanagem também, brother. Adele, vai. Adele, boa. Aí vamos pra Beyoncé ou Bruno Mars? Acho que eu vou pegar Bruno Mars. Bruno Mars? Pô, cara, isso aí dá problema com diva de... Já fudeu, já. Já fez uns amigos com essa daí. Taylor Swift ou Shakira? Puta, acho que Taylor Swift, bicho. Lady Gaga ou Adele? Adele. BTS ou Ariana Grande? BTS. Pô, aí... Agora comprei briga. Agora vamos lá. Vamos pra Taylor Swift ou BTS? Cara, BTS, velho. Caraca. Eu gosto, velho. É bom pra caralho. E Adele ou Bruno Mars? Bruno Mars. E aí, pra terminar aqui, ó, nosso ranking. Melhores artistas do século XXI, BTS ou Bruno Mars? E aí, eu vou me contradizer que eu fui em outro podcast e perguntaram se Bruno Mars era a melhor coisa que tinha acontecido nos últimos 15 anos. Eu falei que não, mas eu prefiro o Bruno Mars do que BTS. E aqui, ó, eu trouxe aqui umas indicações de artistas com Felipe Vassão. Eu vou falar um gênero ou uma provocação e aí você me indica um artista ou banda. De qualquer era. Qualquer era, pra quem quiser conhecer música, às vezes o pessoal quer indicação de música, esse é o rolê pra você. Tá bom. Um rock underground desconhecido. Puta, tá aí um bagulho que eu não ouço, velho. Os caras acham que eu sou roqueiro, mano. Rock underground desconhecido. Ou um rock que você acha que as pessoas não dão um valor suficiente pra ele. Cara, Mr. Bungle. Nunca ouvi falar. Mr. Bungle é a banda alternativa do Mike Patton do Faith No More. Pode crer. Tem uns bagulho maluco ali. Qual pegada que é, mais ou menos? Maluco. Boa. Então, não tá no nicho do rock underground. É um bagulho meio experimental, multigênero, assim, é muito doido. Agora, um rock farofa divertido. Puta, mano, qualquer banda farofa dos anos 80, mas tipo de Bon Jovi a Poison, sei lá. Talvez Bon Jovi seja um bom exemplo, assim, porque tem muito banger. Mas eu redescobri uma banda muito tosca esses dias dessa época, chama Y&T, Y-I-T. Tem uma música que chama Don't Stop Running, que eu acho que é plágio de Carly Simon, que na verdade a Carly Simon plagiou eles. E, cara, é bom, é um farofa bem feito, bem tocado, assim, sabe? Pô, não conhecia. Cafona. Pô, topíssimo. Rap das antigas. Mano, eu amo
uma música que chama I Got Five, do Loonies. Boa. Essa música é demais, eu adoro. É bem rap das antigonas, assim. É aquela do... I got five on it. Pô, É bom tem demais. no essa. filme Us. Exato, do Jordan Peele, exato. Tem musicaço. a versão em cordas lá, animal. Boa. Uma diva pop esquecida que vale a pena ressuscitar. Eu iria falar Whitney Houston, mas ela nunca foi esquecida. Mas vamos pegar uma diva pop esquecida. Acho que Olivia Newton-John também. Pô, Bom top, pra caralho, divertidíssimo. bom pra caralho. Um belíssimo beatmaker. Tipo, pra você conhecer e É, fuçar. um cara que faz as batidas e fala, pô, ouço todas as batidas desse cara. Cara, na verdade, um cara que tem um primeiro disco que é absurdo, assim, de beatmaking, que é um disco de beatmaking, que é o DJ Shadow. Tá? Que esse primeiro disco dele é muito cabuloso, assim. Boa. Um artista de MPB novo. Mari Merenda. Mas nunca ouvi Eu falar. fiz as músicas dela. Aqui, ó, eu botei essa daqui, mas é... É ruim, mas é bom. É uma farofada, mas, pô, diverte demais. Cara, então, eu não classifico as paradas em ruim e bom. Então, eu entendo esse contexto. Só as pessoas não dão valor, mas é bom. Tipo, tem gente que critica muito. Twice. Tá? Banda de K-pop. Ou talvez também, que mais? TXT, que é uma outra banda também, de K-pop. Que é um pouco essa coisa do o pop exacerbado, mas é muito bem feito, cara. É muito profício, assim. Eu acho que tem uma vibe. Tem uma que é um pouco mais cool, assim, que chama XG. Tá. Que é de J-pop, são as meninas de pop japonês. Nossa, tem uma música que chama Left Right, que é foda. Polvação, tem um repertório de J-pop e K-pop aqui que me pegou muito aqui, ó. Vocês não conhecem Essa nem daí, ó, metade tá da missa. maluco, Os velho. malucos vêm me ver na rua, acho que eu curto um blues, mano. Porra, No Blackpink torando, né? tá aí uma coisa que eu não ouço. Ó, um bom artista, mas com um excelente show ao vivo. Bom artista com excelente show ao vivo. É. Você fala, pô, esse cara você tem que ver ao vivo. Cara, voltando a muitos anos atrás, eu me lembro de ficar muito impressionado com o Patofu. Eu não botava muita fé ouvindo os discos. Quando eu vi um show, eu falei, caralho, que show espetacular. Eu não sei como é que tá o show hoje, mas eu fiquei muito impressionado. Eu aposto que o show só deve estar melhor. O Jota, cara, é um cara que me pegou pelo show. Ele me chamou numa DM. Maninho, queria que você viesse ver um show meu. Eu fiquei de cara, assim, um show, tipo, isso há 4 anos atrás. Era incrível, assim, uma entrega muito foda. Muito louco, porque não é um bagulho cheio de pirotecnia, manja. É o som, é o Jota, é a banda. O Jota tem uma parada que o microfone ama a voz dele, manja. Pode crer. Pô, você falando de Patufu, só que o único show do Patufu que eu vi, o especial deles pra criança. Ah, é bom, Foi o é único bom. show ao vivo que eu fui. Então, na minha cabeça, o show do Patufu é eles com um bichinho, com... Então, meu show do Patufu é outro, né, no meu imaginário. Um excelente letrista. Porra. Chico Buarque, né, gente? Mas acho que Aldir Blanc e Emicida, vai. Boa. Um cara que é uma banda, um artista que é pica no instrumental, que tu ouve e fala, porra, instrumental dessa banda, desse artista é incrível. Cara, a banda que tá com a Glória Groove hoje em dia é tipo cabulosa. É que tem muito amigo tocando com um monte de gente. A banda da Lued também, da Lued Luna, é tipo cabulosa de ver tocando, assim, do Jota mesmo, assim, tipo. Tem uma meninada nova tocando que é muito boa, velho, assim, realmente. E aqui, ó, a música pra melhorar a saúde mental de qualquer pessoa. Uma música do Dan Crow chama Work. Work. Essa música me salvou na pandemia, assim. Eu botava pra tocar e deitava, começava a chorar de uma mistura de estresse e de tristeza, assim. Então ela foi uma balsa, assim. Boa. E pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Felipe, onde é que as pessoas te encontram? Cara, vocês me encontram nas redes sociais, @Felipe Vassão. Meu YouTube tá sendo revitalizado, galera. Por favor. Sigam lá, vou começar a soltar uns vídeos lá.
E vou soltar um curso semana que vem, não sei quando é que vai ao ar isso aqui, mas logo mais, chama Tudo que você queria saber sobre plágio, mas tinha vergonha de perguntar. Aí, ó. Já por quem quiser plagiar, já fica o... Dá pra fazer, exatamente, a famosa engenharia reversa. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, papo incrível. Pô, Obrigado gosto muito dos seus vídeos, já reagi a alguns em live, pô, sensacional o seu trabalho. Obrigado, mano. Feliz demais de ter você aqui. Feliz de estar aqui. E eu muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo. É nóis. Valeu.